Porque o Lula fala, tem um tesão de 20, tem 80 anos, tesão de 20. E o Bolsonaro fala, minha filha, tive a filha sem aditivo. Ou seja, dois estão comunicando ao público, Brasil, o meu é ereto. Porque a nova ordem mundial tal vai cair e vai entrar o sistema financeiro quântico. E você não precisa explicar. E ninguém sabe o que é quântico, mas é uma palavra de impacto, né? Mais do que acreditar, entendem aquela pessoa como uma autoridade. Ser contra o Bolsonaro é ser contra a pátria. Essa é a ideia que os bolsonaristas têm até hoje. Ele representa a pátria. Tanto que os bolsonaristas se fantasiam de bandeira do Brasil. Agora eles amarram no pescoço como se fosse um super-herói de uma republiqueta da periferia do capitalismo. Porque a gente tem essa cultura do salvador da pátria, de que é uma pessoa que vai entrar para resolver tudo. Então, se ele não resolve e acontecem esses problemas aí, a culpa vai ser dele. A sua religião é íntima, a sua individualidade também é íntima. Não precisa ficar expondo, mostrando pra todo mundo. Como você não mostra a sua... Nem no carnaval você pode mostrar a genitália desnuda, né? Lembra lá o Joãozinho 30? A genitália desnuda. O Jorge Lafon com a purpurina, assim, né? Quilos de purpurina, muita purpurina ali, gente. Pra cobrir ali... Pô, que... Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. E como de praxe, eu vou te pedir, eu sei que você se irrita um pouco com isso, mas nos siga aqui, ativa o sininho, curta, compartilhe, se torne membro. Isso é bastante importante para a gente saber o que você está achando. Afinal de contas, sua opinião é muito importante para melhorar nosso serviço. Agora, eu queria fazer um merchan aqui, ó. Isso aqui é da nossa nova linha de produtos. Sabe que minha mulher, além de psicóloga, ela é SEX-óloga, né? E nós temos essa linha, nós estamos lançando isso aqui. Isso aqui não é um vape, tá? Chama-se iPod. Isso aqui é um gel. Você suga, vem na sua boca. Esse aqui é sabor, lixia, uva e maracujá. Ele tem a função de esquentar e vibrar. Botou na boquinha... Cai direto de boca, que é delicioso. Inclusive, uma boa alternativa no momento de emergência quando você estiver com larica, tá? Muito legal, à venda em todas as lojas do ramo. E se quiser comprar atacado, vai no hotflowers.com.br. Bom, vamos trabalhar. É tipo um jambu, isso? Sabe o efeito do jambu? Sei, é jambu. É de jambu isso É de aí? jambu. Exatamente. E olha aqui, nossa fera do dia já se apresentou aqui, meu querido Nelson Garrone. Atrapalhei aqui, Não, você quebrou um pouquinho o protocolo, mas eu gosto. Tá bom. Eu gosto quando quebra o protocolo. Tá bom. Que prazer te ter aqui, querido. Que legal, que legal. Eu posso falar que eu te acompanhava quando era pequeno? Pode. Eu era muito precoce. Eu via pelo útero. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Acabei de fazer. Tá. Tá no. Né? E vou aproveitar que eu tô aqui para fazer uma nota de repúdio. Você sabe que eu sou do Rio e vou pro Rio com alguma frequência porque eu tenho família lá. Eu sou do Rio também. E eles moram ali na chamada Barra Olímpica, que antigamente era conhecido como Curicica. E eu sempre tô ali na Avenida Ayrton Senna e pego a famosa curva Chico Anísio. Sim. Que é um absurdo aquilo. É um absurdo aquilo você ter pro Chico Anísio uma curva. Não, e foi ele que sugeriu acho que era o Eduardo Paes. Mas só uma curva? Que ele falou, ele sempre muito humilde, né? Ele tinha que ser Avenidas Américas mudar de nome. Exatamente, não, tinha que ter um obelisco, uma estátua, né? Você tem a Rainha Elizabeth em Copacabana. Quem é a Rainha Elizabeth da Bélgica? Ninguém nem sabe quem é. Pois é, né? nota de protesto. E ele sugeriu, falou, como é uma curva muito longa, isso que é uma curva, uma curva que não acaba nunca. Então é tipo eu. Mas pouco. Bota o nome de curva Chico Anísio. E o estranho nunca viu uma curva com nome, né? E aí, como ele era um cara um pouco fora da curva, né? Falou, vamos arrumar uma curva pra ele. É tipo uma curva daquelas que tem no plano piloto em Brasília. Sei. É muito pouco pra ele. É verdade, merecia mais. É. Olha aí, prefeitura, fica a dica, né? Garrone, você, cara, tem na sua coluna um quadro chamado Eu Vi no Zap, onde você se infiltrou num grupo de Zap bolsonarista. Muitos grupos. Ah, você tá em muitos? Muitos. Eles são redundantes, mas são vários. Cara, deve ser um mundo paralelo aquilo, né? Cara, primeiro, como você conseguiu? Pois é. Porque deve ser um processo de seleção absurdo, né? Não, que na real, isso foi uma estratégia. Lá em 2018, quando o Bolsonaro era um candidato ainda desconhecido, ele usou as redes sociais como maneira de se divulgar, já que ele tinha quase nenhum tempo de televisão e, segundo ele, nenhum dinheiro. Aí cabe muita apuração sobre essa afirmação.
E havia uma divulgação desses grupos que dá para entrar num grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp normal. Você entra por convite ou com link. E começaram a distribuir vários links desses grupos. E naquele momento, eleição, eu falei assim, é uma fonte de informação. É informação absolutamente desconfiável. Sim, parcial, ou desinformação. Né? Depois eu fui descobrir o lodo que era. Mas eu entrei em vários e fui entrando porque eu achava que eu ia entrar num espaço de debate. Então eu falei assim, vou entrar em vários e vou ter uma redundância, porque podem me expulsar, então eu estou lá. E isso foi em 2018, a gente está em 2025. E aquilo ali é uma coisa que eu consumo até hoje. E eu achei, ingenuamente, hoje parece muito óbvio, mas na época eu achei que era um grupo de debate e eu fui fazer um teste. Um teste como um usuário de um grupo de WhatsApp, um grupo para discutir política. E eles estavam defendendo basicamente então candidato Lula em praça pública. Basicamente. Isso. Agora coisa light, né? Uma coisa light. Aí eu falei, e eu não ia entrar falando, gente, isso é um absurdo. Eu não entrei falando isso. Eu entrei falando, tipo, gente, o Lula, absurdo, comunista, ladrão e tal, mas não tem pena de morte no Brasil. Só isso. Só isso. Eu falei, não existe pena de morte no Brasil. O que é um truísmo. Te baniram. Começaram a me xingar. Aí, administrador, expulsa esse cara e tal. E aí eu fui expulso. Em 3 minutos. Aí eu entendi o que era aquilo. Aquilo ali não é um espaço de discussão. Ali é um espaço de difusão de apoio a um candidato. Só que até aí é só um grupo de WhatsApp. Só que eu sou uma pessoa forjada em TV. Eu trabalhei 15 anos em TV, eu penso formato, eu dirijo gravações, eu já dirigi programas de TV, dirijo lives, podcast, lançamento de infoproduto. Eu trabalho com isso. Então, tudo eu penso em formato. Eu estou olhando aqui, já estou vendo quantas câmeras, a luz, já estou olhando, eu sou essa pessoa. Em algum momento, eu resolvi fazer disso um produto para o meu canal, porque eu conto o que eu vejo. E o que eu estava vendo naquele momento era aquilo e ninguém falava daquilo. Na grande imprensa, até hoje eu vejo um certo desconhecimento sobre esse mundo. E eu tô lá. E eu tenho 2 números de celular, um número de celular que eu uso pouco para isso. E eu fico acompanhando. E você pode olhar com o olhar da indignação ou você pode olhar com o olhar do humor. E é engraçado. É engraçado. É um nível de... Não sei nem se existe essa palavra. Descolamento? De pateticidade ok. e de surrealidade tão grande que chega a ser engraçado. E que ali é para qualquer pessoa, qualquer homo sapiens que tem um mínimo domínio da língua, não precisa ter domínio da língua portuguesa, um conhecimento básico da língua portuguesa, é capaz de entrar num grupo desse e achar que está muito bem informado sobre política. E aí eu comecei isso como eu fiz um vídeo, assim, no meio de um vídeo longo, eu falei, vou fazer um react disso aqui. E acabou virando um vídeo só disso. E é um vídeo tecnicamente muito fácil de fazer, porque eu trabalho como correspondente. Eu sou correspondente da CNN Portugal aqui no Brasil. O meu trabalho é basicamente falar de política, dentro do mundo do que eu chamo do terrabolismo. Então eu estou acompanhando o mundo terrabolista. Terrabolismo? Terrabolismo. Isso eu estou conhecendo agora disso. Eu uso muito essa expressão. E aí, quando eu vou fazer esse que é basicamente um react, eu fico no caminho... Agora eu estava dirigindo, mas, por exemplo, eu estou no Uber, aí eu fico vendo os grupos e falo, isso aqui é interessante. Aí eu jogo para um grupo, que só tem eu, isso aqui é interessante. E depois, quando eu vou gravar, eu abro esse grupo, que tem todos o meu clipping, a minha seleção, e vou reagindo como alguém que acompanha o terrabolismo diante do terraplanismo político. Uhum. E eu percebi que na internet, você mais do que ninguém vai saber, que o humor o humor e o ódio, mas o ódio não trabalho com isso, não trabalho com ódio, mas o humor também atrai. E eu fui para o que eu chamo de editoria de deboche, usando a lógica do jornalismo, então tem a política e eu tenho ali a editoria de deboche. E é para rir. E é para rir porque é uma desconexão e uma visão de mundo tão simplista de nós e eles é sempre o comunista, e o comunista pode ser qualquer pessoa. O Lula, obviamente, mas o Alexandre de Moraes, o Emmanuel Macron, a ONU, todo mundo que a nova não é ordem de direita. mundial, até quem é de direita. O João Dória, comunista. Joyce Hasselman, comunista. Talvez a Carla Zambelli esteja no caminho de ser comunista. De virar comunista.
Então, é essa divisão de nós e eles sempre o comunista. E é muito interessante que é muito legal, eu percebo, aquelas palavras que são usadas ali, elas chegam à boca das lideranças políticas. Então, o Bolsonaro fala muito, ele fala assim, eles quem? Eles quem? E não sabem nem o que é comunista, né? Não, isso É querer demais também, desapropriação, o fim da propriedade privada, coletivização dos meios de produção, obviamente não tem isso. Mas essa ideia de eles, eu reflito muito sobre isso, porque é muito simples. Porque você fala, eles, o que você entendeu como eles? Tá bom. Nesse momento em que ele está ali com o futuro sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ele fala eles é Alexandre de Moraes, eles é o Supremo inteiro, eles é o Procurador-Geral da República, eles é o Lula, eles é a Globo, eles me perseguem. E você interpreta como quiser. É um signo tão aberto que abarca tantas coisas que é muito fácil de comunicar. E ele está sempre certo. E aí eu fui descobrindo nesse grupo que o objetivo é provar, pelos meios que eles têm, que Bolsonaro está sempre certo, até quando ele muda de opinião. Ele está certo antes e depois. Ele mudou de opinião, estava certo Continua antes. certo. O lance da vacina, por exemplo. A vacina tem um chip. Claro, a vacina tem um chip. Curiosidade, como é que passa esse chip pela agulha? Ah, tecnologia chinesa. Só os chineses. Não deve ser uma substância química que depois de injetado, com alguma reação de alguma coisa química que a gente tem, né? Que a gente é cheio de sucos e não sei o quê, deve se materializar e virar um chip. Mas não precisa explicar. Não precisa explicar. Eu estou sendo demais. Assim, tá tentando buscar na biologia uma explicação. Aí também é um pouco demais, né? E o lance da vacina eu acho sensacional, porque ao mesmo tempo que a vacina... o próprio presidente Bolsonaro disse que a vacina provocaria AIDS. Ele falou isso. Ele falou isso. Aí tem o chip, mata e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, quando o Bolsonaro, até hoje, e principalmente na época que era presidente, era provocado sobre a vacina, ele falava para o repórter, você tomou vacina? Eu que comprei. Aí você... Ora, você comprou... Mas faz mal. Você comprou e botou um veneno no braço do brasileiro... Mas aí a gente trabalha com uma lógica que eu já me libertei disso, que as pessoas falam, como é que pode? Não faz sentido. Não é para buscar sentido, é para sempre estar certo. Você tem um argumento para essa opinião e tem um argumento para a opinião contrária e tá ótimo, mas elas se anulam. Duplo pensar, o George Orwell escreveu isso em 1948, que era ficção, e hoje é a coisa mais natural. A vacina é ruim, mas eu comprei. E você acha que a CPI foi muito responsável para a pressão? Porque, assim, o que aplacou... não acabou, né? O Covid existe, mas está controlado, né? Eu acho que foi a vacina. Não precisa achar, né? Né? É. Só que aí, quando você fala assim, a CPI mudou, que eu estou pensando aqui na visão de quem consome aquele grupo, quem está no grupo, e vê aquilo como verdade. Aí você fala assim, a CPI atrapalhou aquela CPI comunista... Não, pelo contrário, eu acho que a CPI ajudou a pressionar a realmente começar uma campanha decente de... Mas os bolsonaristas não se convenceram de que a CPI estava correta. As informações que vieram a público, os depoimentos, a documentação... Não é por aí que vai convencer. E é muito louco que, se for pensar estatisticamente, quantos brasileiros se vacinaram? Quantos votos o Bolsonaro teve? Quase metade. Metade dos adultos não se vacinou? Não, as pessoas se vacinaram. Então, a pessoa é capaz de se vacinar e achar que aquela pessoa que diz que a vacina provoca uma doença letal está correta. Mais uma vez, o duplo pensar. Mas se vacina. Mas se vacina. Mas você fala, o cara ele está defendendo que essa vacina é ruim e provavelmente não diz para ninguém, né? Se vacina escondido, não, né? Até que não. Você consegue... Dá para você conviver com os dois pensamentos. O que é mais louco, né? O que torna a coisa mais surreal, né? Dá para conviver. Mas é divertido. Aí eu brinco com isso. Então, o que eu estou falando aqui de maneira até... Eu estou me sentindo muito no papel do jornalista aqui, mas na hora que eu estou gravando, que eu estou em casa, eu estou aqui, e no meio do meu dia eu paro e falo, vou gravar. E aí eu penso no deboche. Porque não dá para você fugir do deboche, senão você enlouquece. Não dá para levar a sério. Não dá. Apesar daquelas pessoas levarem a sério. Muito a sério. E achar que aquilo ali é a informação verdadeira. Ali está a verdade. Não entendendo que a origem dessa informação é um grupo político que tem o objetivo de dizer que uma pessoa está sempre correta.
Não tem esse nível. É um grupo político que quer desinformar, que é exatamente o contrário. Né? Exatamente. E eles acham que é a única fonte de informação, o que é uma forma de... como é que eu vou dizer? Acomodado, uma forma talvez confortável de você se informar, né? Uhum. Porque o jornalismo normal vai ter o questionamento, vai ter o debate. Né? Pô, esse repórter aqui, cara, não sei não, esse cara aqui já viu umas coisas meio duvidosas, então vamos checar porque tem alguma coisa estranha aí. É muito gostoso, tem uma sensação gostosa de você estar certo. Tem gozo, tem. Sabe, por exemplo, assim, talvez você concorde comigo, quando você flagra um episódio racista, você tem prazer de falar, seu racista! O ódio, ele tem o seu gozo, mas né? você, assim, eu estou certo. Quando você fala, você é um racista, você obviamente está certo. Você está respeitando a lei. O racismo é um crime e tal, você está denunciando, você está no lugar certo. Estar no lugar certo, se sentir no lugar certo, no lado da moral, da verdade, tem um gozo. E ali você tem a certeza de que tudo que você pensa está certo. Todo mundo vai falar alguma coisa com a qual você concorda. É um lugar de conforto. Você não busca a verdade, você busca aceitação, pertencimento. Então, não dá para ver como um lugar da política. Eu penso muito, e eu já fiz até um vídeo sobre isso, explicando, porque, na minha opinião, por A mais B, que se trata de uma seita, quando você vê os pré-requisitos para uma seita e os pré-requisitos para você participar disso e estar tranquilo são os mesmos. São os mesmos. Porque o líder da seita, e é muito interessante, isso já foi estudado, quando a seita, tem essa seita de apocalipse. O mundo vai acabar e vai vir uma... Teve o caso da Heaven's Gate nos Estados Unidos, que ia vir uma nave espacial, um ET ia salvar todo mundo, você tinha que estar com um tênis branco, deitado com uma roupa tal, e as pessoas se mataram na cabeça delas, porque elas se mataram, mas iam lá para um plano maior. Ok. Em algumas das vezes, as seitas não... As apocalípticas todas erraram até hoje. Todas que previram o fim do mundo erraram. Foi Jim Jones essa aí que você falou? Não, o Jim Jones foi aqui na... Foi nos anos 70, né? Foi, aqui na Guiana, Suriname. Sim, mas aí teve... O do Jim Jones foi mais interessante. Ele mandou as pessoas tomarem veneno, quem não tomou foi morto mesmo assim. Mas o lance da seita é que quando a seita dá errado, ou a previsão da seita erra, aí você pensa, pronto, falaram que o mundo ia acabar, o mundo não acabou, vou partir para outra. Porque esse negócio aí Não, redobra e reinventa a história, como a coisa das 72 horas. Quando você teve aquele período, no fim do segundo turno de 2022, que você tinha uma indefinição, o que vai acontecer, e você tinha autoridades bolsonaristas que vinham ao público, você vê aquele vídeo clássico, eu vou fazer até um vídeo no meu canal sobre isso, é o vídeo do Braga Neto, que está na frente do Palácio da Alvorada, e chega uma senhora, uma manifestante, general... Calma, coisas vão acontecer. Ele estava falando com aquele CPF? Não. Ele estava falando com a câmera. O manifestante. Por uma câmera. Sim. Ele estava comunicando para todo mundo. Falei, calma, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa o quê? Acabou a eleição. Não tem nada para se fazer. A não ser trabalhar para a transição. Não tem nada para... É muito óbvio aquilo ali. Só que eles ficavam... Não foi agora, mas daqui a 72 horas vai. Aí passava 72 horas. E eu fiz um vídeo na época... Vamos prorrogar. Isso. Eu fiz um vídeo na época mostrando o que estava acontecendo. E depois eu fiz um vídeo, um ano depois, no meu canal, que era... Eu vou rever esse meu vídeo e vou comparar com as notícias que a gente sabe hoje. Hoje a gente sabe muito mais. Então, quando estava falando de 72 horas, tinha ali uma reunião com os militares, que tinha uma ideia de tentar convencer os militares. Só que você não podia falar publicamente para os manifestantes, falar assim, calma aí, estamos arrumando um golpe, fica aí, a gente está tentando convencer o chefe do exército para entrar no... Você não pode falar isso. Então, você tem que mandar uma coisa meio cifrada que chega lá na ponta da linha dos lunáticos do quartel como vai acontecer alguma coisa. E aí tinham todas as teorias. Tinha uma que era assim, calma, o Bolsonaro é um estrategista militar. Até quando ele foi para o exterior, eu falei assim, o general Heleno vai assumir... Calma. Eu falei, gente, o general Heleno tem dificuldade de ir ao banheiro sozinho. Ele vai assumir o Estado brasileiro. As pessoas iam acreditando. Até ter aquela de fazer sinal pro ET, que não era, até onde eu sei, não era fazer sinal pro ET, mas é muito verossímil. Um bolsonarista fazendo sinal pro ET, você fala, não pode ser. Faz sentido, porque eles acreditavam em qualquer coisa. Então chega, o que está no grupo não pode vir a completa verdade, porque a completa verdade é o que a gente entende hoje como assumir que você estava articulando com kids pretos, tem um PDF impresso no Palácio do Planalto, escolhendo as armas,
Alexandre de Moraes como alvo, uma operação, compra de celulares alternativos. Tinha toda uma operação. Você não podia falar isso para os manifestantes. Então, você tinha que contar um negócio. Tá, vai rolar, calma. E chega o general e fala, calma, calma, espera. Ele não podia falar, calma aí, não, estou negociando com o Bolsonaro aqui, falta só um apoiozinho do Exército. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai rolar o golpe. Ele não podia falar isso. Então, no grupo, é quase uma caverna de Platão. Você não consegue ver a realidade, você fica vendo uma penumbra assim da realidade e eles começam a interpretar dos jeitos dele. Então, tinha um áudio que era maravilhoso, que era assim. Eu me lembro, esse é muito bom. Que era um áudio de alguém sem nome, anônimo. Assim, amiga, fica tranquila. Vai ter uma guerra civil, tá? Mas hora que aí o Bolsonaro vai assumir o poder, o general Heleno está em... Vai ter uma guerra civil como se fosse assim... Vai ter desfile da escola de samba, vai chover... Vai ter uma guerra civil, como se guerra civil fosse uma coisa simples. Mas, para eles, tem uma ideia, que eu sempre penso isso, como golpe de Estado, guerra civil, não vai me afetar. Vai ter uma guerra civil. Como vai ter uma guerra civil? Isso é uma coisa tranquila. Eles acham que é natural, e esse é o jeito de se conquistar, porque as instituições estão todas corrompidas, é tudo comunista, não é pelo voto que você vai fazer alguma coisa. Palavras do próprio presidente Bolsonaro, uma entrevista antiga. Não é pelo voto que você vai mudar alguma coisa. E é exatamente isso que eles pensam. Só que você não pode assumir publicamente que você é golpista. Você tem que contar uma historinha fantasiosa num país com uma população mal educada, no sentido de letramento, mal letrada, acredita em qualquer coisa. Dá uma viradinha no seu microfone para a sua direita. Isso. Agora, você falou uma coisa. Cara, imagina assim uma guerra. Os Estados Unidos, o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos. Imagina Bolsonaro no comando. Ele é um general. Ele ameaçou guerra contra o Biden. Você lembra disso? Lembro. Vamos resolver a pólvora, né? Agora, imagina um negócio desse. Como é que seria? Não, Brasil... O exército que a gente tem, né, comandado pelo Bolsonaro numa guerra contra Estados Unidos, Alemanha, sei lá. Vamos pensar no exército do Suriname. Vamos começar mais baixo. Que nem é um país, né? Não, é um país, sim. É um país, coitados. Ah, não, pensei na Somália. Você estava falando da Somália aqui, Somaliland, né, e tal. S com S. Suriname, ex-colônia holandesa. Exatamente. Porque tinha uma ideia, quando o Bolsonaro assumiu, que ele loteou o seu governo com militares, de que os militares trariam uma eficiência. Existia esse mito de que eles eram absolutamente capazes. Porque os militares... Organizados, com logística, hierarquias. Minha família inteira é de militar, então eu entendo o comprometimento deles com a instituição. O problema é quando a instituição é cooptada para fazer coisas tipo golpe de Estado. Mas, por exemplo, quando eu fui para uma viagem para a Antártica, dentro de um navio da Marinha. Você chega na Antártica, não tem nada na Antártica. Tudo tem que ser feito, tem que ser do zero. Então você tem que... Como é que você frita um ovo na Antártica? Como é que você cuida do lixo na Antártica? Como é que você se desloca num mar absolutamente congelado? Se você cair ali, você morre em 30 segundos. É muito difícil. Como se caga na Antártica, né? Pois é. Tem todo o trabalho e tem uma fiscalização do IBAMA. Tem uma base brasileira na Antártica e tem o IBAMA lá para ver como é preservada a vegetação local, como o lixo é cuidado e tal, reciclado e tudo mais. Então, você tem uma preocupação, ou uma habilidade de produzir coisa a partir do zero. E a Antártica é um bom exemplo, porque não tem nada. E você não pode extrair nada da Antártica, pelo Tratado Antártico, não é uma coisa que você possa... Vou explorar petróleo na Antártica e daí eu vou gerar energia para poder... Não pode. Tem que ser tudo vindo de fora. Então, é um trabalho logístico muito difícil. Você tem, por exemplo, no inverno da Antártica, que é escuro. Como é que faz para a comida chegar? Você tem lançamento de avião, de comida. Então, é uma coisa assim... É uma coisa realmente muito difícil. Você tem que ter um trabalho de logística estratégica absolutamente fantástico. E olha que o Brasil tem uma base pequena. A China e os Estados Unidos têm várias bases. Então, eles têm esse trabalho de, no meio do nada, você faz alguma coisa. Só que você tinha uma ideia de que eles poderiam fazer qualquer coisa mesmo, inclusive administrar ministérios. Ficou muito claro que não. Então, caiu um pouco essa fantasia do militar super-herói. E a gente teve muitos exemplos de militares que comprovaram essa ideia.
O general Pazuello é um bom exemplo disso, né? Que confundiu Amazonas com Amapá, que não sabia o que era o SUS, que era foi vendido como o mestre da logística e não conseguiu fazer com que balões de oxigênio, tubos de oxigênio chegassem a Manaus. E foram vários exemplos da ineficiência dos militares. Então, era melhor para a imagem da instituição quando eles tinham aquela imagem respeitada de que eles podiam fazer qualquer coisa. Chegou o Bolsonaro para provar isso e acabou com vários exemplos de militares que, na ativa, se envolveram diretamente na política, se sujando na política, orçamento secreto. O Pazuello é um ótimo exemplo. E vários outros. Você vê, sei lá, o general Mourão, que é um cara visto como intelectual. Aí ele fala numa entrevista que os africanos são responsáveis pela escravização deles mesmos. Não é uma coisa do português. Porque os africanos ajudaram. Oi? A tese do Brasil é um país miscigenado, tem uma democracia racial. Gente, isso está desbancado há 100 anos. E eles eram vistos como intelectuais. Então, o Bolsonaro teve esse serviço que foi feito, que foi desnudar essa ineficiência das Forças Armadas. E eu não digo em tudo. Eu dei o exemplo da Antártica, um ótimo exemplo. Mas eles não, no caso do Ministério da Saúde, ficou muito claro que eles, diante de um problema, eles se alinharam à ideologia do Bolsonaro, que era anti-vacina, anti-distanciamento social, e embarcaram. Só que quando o militar toma isso como missão, ele vai até o fim. Sei, porque tem essa porque aí confunde o que é meu trabalho, o que é a pátria, o que é o presidente. O presidente que trazia para si a pátria, ele é a pátria. Ser contra o Bolsonaro é ser contra a pátria. Essa é a ideia que os bolsonaristas têm até hoje. Ele representa a pátria. Tanto que os bolsonaristas se fantasiam de bandeira do Brasil. Que é para ser uma coisa, quando eu estudei na escola, era uma coisa para ser respeitada. Agora eles amarram no pescoço como se fosse um super-herói de uma republiqueta da periferia do capitalismo. E aquela bandeira brasileira absolutamente desrespeitada. Mas eles dizem respeitar. É na cabeça deles. Agora, voltando aqui ao Eu Vi no Zap, qual foi a coisa mais bizarra? Difícil de enumerar, né? É difícil. Tanto que eu criei categorias, né? Ah, é? Quais são? Porque... E aí, você sabe que eu adoro stand-up comedy. Uhum. Eu adoro... Para mim, é assim, diversão. Eu vi agora recentemente, foi essa semana ou semana passada, o stand-up comedy do Rafinha Bastos em inglês... Rafinha, em inglês, eu acho que ele é melhor do que em português, né? Eu não tenho esse repertório tão grande do Rafinha, mas em inglês eu achei, cara, ele falou como brasileiro. E é muito difícil. Muito. Você fazer humor em outra língua, cara, é muito complicado. E você entender, mais do que o domínio da língua, você tem que entender a referência que as pessoas têm. Exatamente. O que você vai fazer o que você vai usar para fazer aquele público rir. Sim, porque aqui eu posso falar do Chaves. Exatamente. A gente pode falar do Chaves ou falar da escolinha. Sim. Aí você vai falar da escolinha... a gente começou falando do Chico Anísio. Você fala Chico Anísio, não precisa falar mais nada. Todo mundo tem uma referência. Agora, lá é zero. Chico Anísio não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, eu gosto muito do stand-up comedy. E eu, como editor e roteirista, não de comédia, não de ficção, mas de jornalismo ou de documental e tal, eu vejo uma métrica muito... Eu vejo matemática. Eu não sei se você concorda comigo. Tem uma coisa do tempo... Uhum. Isso, para mim, é uma coisa muito sedutora. E eu acabei incorporando isso, e como editor, eu consigo acertar o tempo, porque eu não sou um comediante. Eu não sei. Na verdade, você é, mas você não sabe. Você tem o dom. Mas é o editor que me ajuda. Mas você nunca é. Mas o comediante, o editor que sou eu. Ele tem redatores também que trabalham para ele. É porque você não exerce, mas você é. Você acha? Eu acho. Você tem um tempo muito bom, cara. Você tem. E eu terceirizei. E você sabe o que é engraçado. Isso é o mais importante no cara que faz humor. Você pode Como até assim? nem ter uma performance, mas se você se propõe a escrever conteúdo de humor, você tem que saber o que é engraçado ou não. E você sabe. Ju, obrigado. Obrigado, porque eu não... Na real, isso porque... Você deve perceber isso, porque a internet não é uma... Por que eu faço isso hoje? É porque eu vi que naquele momento... Eu trabalhava num canal de jornalismo e que eu falava de assuntos internacionais. Eu sou formado em RI e tal. Aí eu saí do canal. Eu falei assim, cara, eu gosto de fazer isso, eu fazia um vídeo semanal. Eu vou abrir um canal no YouTube e vou continuar fazendo. Aí eu comecei falando de assuntos internacionais. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. A não ser que seja uma coisa que afete o Brasil, ninguém quer saber. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer porque eu gosto. Aí quando eu fazia vídeos falando de política brasileira, dava mais views. Sim. É o que o povo quer ver.
E aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou falar o que todo mundo já fala, porque hoje você tem uma tecnologia muito simples, tem uma coisa que dá para fazer, você reúne os amigos num grande Zoom, resumindo ou decidindo o futuro do planeta. Dá para fazer isso. Pode ser bom, tem vários materiais bons, e tem gente que não é boa e não sabe o que está falando, mas tecnicamente é possível. É claro que não é uma estrutura como essa, que a gente está num estúdio e tal. Mas dá para fazer uma coisa tosca. Dá para fazer. Eu falei assim, eu vou ficar sentado falando, decidindo os rumos do planeta? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que só eu posso fazer. O que só eu posso fazer. Esse acompanhamento, que eu chamo de observatório da extrema-direita, mas não é um observatório da extrema-direita, mas não com viés acadêmico. Porque viés acadêmico tem um monte de gente que eu consumo, inclusive. Que eu consumo. Às vezes eu busco referências acadêmicas para poder entender. Tem coisas que eu tenho um professor que estuda extrema-direita, às vezes eu consulto. Eu fico, o que é isso aqui? Aí ele explica, não, esse conceito, o que são os chapéus brancos? Aí ele falou, não, isso aí é uma teoria da conspiração, que são os chapéus brancos que dominam o mundo e tal. Ah, tá bom. Porque tem um conselho dos chapéus brancos. Tom Jobim, né? Provavelmente. Tem os democratas, a Oprah Winfrey, está em Vaticano, Nova Ordem Mundial e tal, e tem os chapéus brancos. Mas eu nunca tinha ouvido falar em chapéu branco. Mas isso é o bom da conspiração. E eu não uso o termo teoria da conspiração. Por conta do livro da Melanie Klein que eu li, porque quando você fala teoria, você dá um caráter acadêmico para isso. E que é uma coisa que não existe, né? Aí você fala, teoria da conspiração, teoria da evolução. Não, é cultura da conspiração. E quando você joga conspiração, o bom da conspiração é quando você joga tudo é possível. Se tem uma conspiração do Vaticano com a Oprah Winfrey, você pode ter qualquer coisa. É difícil linkar, né? Mas eu não me choco. Mas o que eu estava falando da comédia, que tem coisas que eu tinha vergonha de fazer piada. Eu tinha vergonha de fazer piada. Por quê? Porque eu acho que não está no escopo do jornalismo. Hoje eu acho que está no escopo. Eu na TV, por exemplo, uma coisa que eu adoro na TV, eu faço basicamente entradas ao vivo. Eu adoro quando eu estou falando, o apresentador faz uma pergunta que eu nunca sei qual é, porque eles não têm esse hábito de dizer antes, né? Às vezes manda e tal, mas como o jornalismo português, o jornalismo europeu é muito diferente do jornalismo brasileiro, e é um lugar muito legal de trabalhar, porque é uma liberdade tão grande. Dá até medo de tanta responsabilidade que eu tenho. Mas o prazer que eu tenho quando a pessoa faz uma pergunta e eu faço não sei exatamente uma piada, porque não vou fazer uma piada na CNN. É uma coisa divertida, espirituosa. E eu ouço aqui a risada do apresentador. Sei. Antes eu me desconcentrava. E depois você fala que tem que falar do Lula, porque Bolsonaro, o ponto é muito complicado, né? Hoje tá tranquilo. O ponto é tipo uma esquizofrenia, né? Porque a voz, ela entra em você, né? Ela não vai só no ouvido, né? Mas eu aprendi, ao longo do tempo, a demonstrar pouco o meu desconforto. Então, eu tô falando, e alguém fala assim, encerra. Eu não falo... na minha cabeça, eu tropecei 3 vezes, mas quando eu vejo o resultado final, eu não tropecei. Mas eu tenho esse prazer. Quando o apresentador faz uma pergunta e eu respondo, ele fala... Eu sinto aqui, eu falei, bingo. Consegui. Porque televisão, a internet mais, mas televisão, ela é afeto. Você vai saber disso, é afeto. É afeto. O bordão, por exemplo, que é um estilo de humor mais antigo, ele é um atalho para aquele sentimento. Você falou o bordão, a pessoa... Exatamente. Não é brinquedo, não. A pessoa, a televisão é afeto e a internet é mais pro ódio, né? Só que o jornalismo foge disso. O jornalismo acha que não faz televisão, faz jornalismo. Parece que você... Uma coisa fora, né? Uma coisa... não é. E eu vejo com as pessoas com quem eu convivo, não tem muita essa diferença. É o cara da televisão, não é o cara da novela, o cara do jornalismo. É claro que eu tenho um compromisso com a informação, eu não posso dar uma opinião infundada, eu não posso falar uma mentira, eu não posso errar na informação e tal, mas eu busco o riso. Não do público, eu não falo com o público. Para mim não tem público, eu estou conversando com você. Se eu achar que tem alguém me vendo, eu... Trava. Então, quando eu falo, eu não quebro a 4ª parede, geralmente. Uhum.
né? E falar assim, você que está em casa... Não, a câmera me assusta um pouco. Sei. Mas quando tem pessoas, eu estou conversando com você, aí eu tô tranquilo. E essa reação do humor, na TV é imediato, porque eu tenho alguém, no YouTube é o comentário. E aí eu fui aos poucos, foi uma construção, até inventar uma personagem. Que eu inventei a personagem, que era uma personagem que a princípio não tinha nome, que seria alguém para falar aqueles absurdos, todos, do bolsonarismo, que não faria sentido eu falar. Então eu botei essa pessoa, que era a coisa mais tosca do mundo, que eu botei no Google Imagens assim, botei boneca feia. Boneca loira feia. Boneca loira feia. E ela ia ser aí uma imagem tosca, tipo aquela Annabelle, uma coisa assim. Só não queria pegar a Annabelle porque é uma coisa muito marcada. Aí peguei lá uma coisa genérica e tal, botei uma bandeira do Brasil no fundo e a minha boca encaixada ali toscamente, falando as barbaridades. E eu botava um efeito sonoro daquele de distorcer a voz fina. Assim, edição para ser tosco. E aí fiz uma seleção no canal. Qual vai ser o nome dela? Porque ela não tem nome. Eu chamava ela de Loura Golpista. A Loura Golpista, Loura Golpista, Loura Golpista. E aí veio a sugestão do público de ser a Selma. Porque o 8 de janeiro, nos grupos bolsonaristas, era a festa da Selma. Era o código, a festa da Selma. Então ela é a Selma. Que é o meu alívio cômico. Que na hora que às vezes eu falo alguma coisa e ela precisa arrematar num slogan bolsonarista. E eu criei esse personagem que, assim, não cabe uma interpretação minha porque eu não sei interpretar, eu só sei ser eu mesmo. Mas quando você põe só a minha voz, que é só a minha boca, e quando eu gravo assim. Eu não faço nada, só falo assim e depois distorce a voz, põe a bandeira do Brasil, uma boneca loura. E inventei um personagem. E quando eu faço, agora eu estou fazendo menos, eu estou fazendo uns vídeos mais pessoais, tem gente que cobra. Cadê a Selminha? É o seu Louro José, né? Quase isso. Quase que sou eu mesmo. O baixo orçamento que eu não tenho como contratar ninguém. Eu fiz isso. Aí depois eu falei, gente, eu inventei um personagem. É bom, funciona. Que é o meu limite. Eu gosto dela. Gosto, ela é bem escrotona. É o meu limite. Bem é o meu toscona, limite. eu gosto de coisa tosca. É tosco. E tosco... Assumidamente. Assumidamente tosco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação técnica, porque eu sou jornalista, mas eu faço milhões de coisas. Eu estava ouvindo uma música do meu cantor favorito, que é o Jorge Drexler, uruguaio, e tem uma música que ele fala de um momento que ele estava com dificuldade, não sabia o que fazer, e um amigo dele foi lá para o Uruguai e falou assim, vai para Madrid. E ele faz uma música dedicada a esse amigo dele, que levou ele para Madrid, e ele ganhou Oscar, né? Ele virou um fenômeno. E tem um verso que ele fala assim, desorientado e confundindo vocações. Desorientado e confundindo vocações. Aí eu falei assim, eu sou um desorientado e confundindo vocações. Porque aqui, tanto que eu perguntei para você, com que roupa eu vou? Vou com roupa de jornalista? Vou com roupa de youtuber? Não sei, porque às vezes eu sou youtuber, às vezes eu estava, essa semana, na TV Cultura falando de política, falando de Trump e tal. Eu dirijo, eu edito, então eu sou uma pessoa meio confusa, desorientado nas minhas vocações. É o meu caso também, é a mesma coisa. É isso. Para eu estar aqui, eu falei, cara, eu vou dormir menos hoje. Eu vou dormir menos hoje para estar aqui. Porque eu tenho as outras funções têm que se estabelecer. Mas eu tenho uma preocupação com a imagem. Eu tenho uma câmera boa. Se eu gravar o áudio e ficar ruim, eu gravo de novo. Eu não ponho... Porque aquilo ali também é um cartão de visita. Claro. Porque se alguém me olhar naquele canal... Se alguém chegar para mim e falar assim, olha, eu quero ter um canal no YouTube. Você sabe o que falar? Eu posso escrever para você. Você sabe mexer na câmera? Eu posso mexer para você. Eu posso fazer o áudio, eu posso, se tirar eu faço todo o resto. As pessoas estão mais exigentes hoje também, sim, né? Sim, eu não aceito tosqueira. Por mais que seja uma coisa simples e tal, todo mundo, né, botando conteúdo aí. Você vê aqui, você tem luz de contra, quantas câmeras, é 4K. Aqui é foda. Tá? Aliás, se você quiser fazer seu material aqui, se você quer né, ter um podcast, um talk show, vem aqui pro Plugado. Estamos aqui na Vila Leopoldina, em São Paulo, uma estrutura espetacular, cara. Pode vir, procura o Carlos Maffi aqui. Ele vai te atender muito bem. Agora, olha só, a gente acabou desvirtuando. Qual foi a coisa mais tosca que você já viu, mais surreal que você viu nesse grupo de WhatsApp bolsonarista que você é infiltrado? Você fez essa pergunta e eu fui falando das categorias. E tem o que eu faço sempre no fim do vídeo, que é a conspiração cabeluda. Sim. Que é a conspiração, que sempre é tudo costurado por conspiração. Mas a conspiração cabeluda são essas conspirações, aí podem ser vídeos, podem ser áudios ou até textos, que são absolutamente incompreensíveis. E muitas vezes que se anulam dentro de si mesmo. É a escola Carluxo de se expressar.
completamente freestyle, random, com um pouco de lisergia. Então eu tenho dificuldade de te dizer, mas se você for ver algum vídeo meu, lá tem a conspiração cabeluda, que é isso, que você não precisa... Agora, por exemplo, um que eu vou lembrar de cabeça, talvez não seja o melhor, mas é interessante. Vai ser bom, com certeza. Que é... E aí, tem uma coisa que eu faço também, eu escondo a cara das pessoas e distorço a voz. Sim, sim. Por quê? Eu não quero comprar briga com ninguém, não me importa o pecador, eu estou preocupado em, no fim das contas, debater esse tipo de pensamento. Se é João, se é Maria... Você quer o conteúdo. Eu não quero escrachar. Quando é uma figura pública, se for um deputado, tudo bem, uma figura pública. Ele falou aquilo, já apareceu na mídia. Agora, qualquer eu distorço. Se tinha esse, que eu distorci a voz e distorci o rosto, e teve gente nos comentários que reconhecia, é o fulano, esse aí, que era ele falando, atenção, que vai cair tudo. Aí você nem entende, vai cair tudo, vai mudar tudo, porque... Eles... vai voltar o padrão ouro, que caiu... O padrão ouro é quando você tinha o dólar era lastreado pelo ouro. Você tinha que ter, se tivesse tantos dólares lá no Banco Central americano, tinha que ter tanto de ouro. Vai cair, isso caiu com o Nixon já. Vai voltar o padrão ouro e agora vai vir, e aí tem palavrinhas-chave que ajudam a tornar alguma coisa para eles mais crível. Que vai vir, o sistema financeiro vai ruir, só que agora vai vir o novo sistema financeiro quântico. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo e tal. E isso entra, quando você joga um quântico... Quântico, Sistema financeiro quântico. Porque a nova ordem mundial vai... Porque a nova ordem mundial é o que tá regendo o planeta e tal, vai cair e vai entrar o sistema financeiro quântico. E isso é muito interessante que eu falo. Hoje, por conta da facilidade tecnológica, qualquer pessoa grava um vídeo e fala. E se você tiver 2 pessoas, você tem um programa. E você está falando as maiores barbaridades, que vai voltar, o padrão ouro vai voltar, o que o Nixon derrubou vai voltar agora. Em 72, né? Acho que foi. E vai entrar o sistema financeiro quântico. E você não precisa explicar. Quântico, são palavrinhas-chave. E ninguém sabe o que é quântico, mas é uma palavra de impacto, né? E as pessoas, mais do que acreditar, entendem aquela pessoa como uma autoridade. E tem uma questão da forma que é muito clara para mim. Se você fala, assertivo, olhando para a câmera, você fala a maior barbaridade do mundo com muita assertividade, tem gente que acredita. É isso que eu vou te perguntar, as pessoas realmente acreditam nessas loucuras? Um cara que lança uma teoria dessa, ele ouviu falar em algum lugar? Eu acho que esse ambiente de cultura da conspiração atrai também pessoas que não é que ela tem uma opinião, ela tem um CID. Aquilo aí tem uma doença diagnosticada. Então a pessoa tem uma esquizofrenia, que eu vi, uma menina que chegou para mim, como eu trabalho com marca digital, infoproduto e tal, eu recebo umas sugestões de infoproduto para mim. Isso não tem nada a ver com o grupo bolsonarista, é Instagram, público. Ela estava convidando as pessoas para fazerem um curso dela de realinhamento energético para melhorar a sua relação com o seu pet. E tem gente que compra. Não sei. Aí ela começava a falar de energia, aí tem umas palavras que você usa assim de... Sei lá, eu tô pensando numa palavra difícil, transubstanciação, mas não chegou numa palavra difícil assim, não. E ela está vendendo aquilo ali. Se alguém vai comprar ou não, é um problema secundário. Mas ela está vendendo aquilo como uma verdade de você realinhar a sua energia com o pet. Se você está com estranho... Porque se o seu pet é agressivo, tem um problema energético aí. E ela reequilibra energias. E ela fala com uma assertividade. Aí você vai ver a bio dela, aí ela põe lá, terapeuta quântico holística, e vambora. E qual é o sindicato que vai impedir que ela faça isso? Dos terapeutas holísticos quânticos? Não existe esse sindicato. Então você se autoproclama especialista, e eu sempre falo, e eles usam a estética do especialista. Eu falo, gente, agora vamos ouvir um especialista. O que é um especialista? É um homem branco de paletó com uma biblioteca atrás. Você gravou um vídeo, você é um homem branco de paletó, tem uma biblioteca atrás, você é especialista.
Você usa essa estética, como aquela estética da pessoa que é cancelada e grava um vídeo pedindo perdão, aí ela tira a maquiagem, cabelo molhado e fala, ai, desculpa, gente, eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora que existe uma coisa chamada racismo estrutural. Sabe? Quem me conhece sabe que eu não sou racista. Então tem essa estética do especialista. E um microfone desse, botou um microfone desse aqui. Um microfone fone. Nossa! Virou um podcast. Meu Deus, esse aí Né? virou guru. Virou guru. E se apropria da estética também do jornalismo. Tem muita coisa que se assemelha ao jornalismo. Tem uns vídeos que são feitos por IA, texto em IA, voz em IA, o apresentador em IA, paletó e gravata. Falando, Bolsonaro é o líder. Eles se apropriam da estética do jornalismo que eles tanto criticam. Mas como o jornalismo, tradicionalmente, você vê um homem, geralmente branco, com um paletó e uma gravata falando impostado... E uma biblioteca atrás. Ou um cenáriozinho, uma bancada. Se tiver uma bancada, ele sabe tudo. E se apropriam dessa estética. Então, é claro que para mim é uma coisa meio óbvia que credibilidade, você põe um cara de paletó. Se for uma coisa emocional... Você põe uma senhora que não sabe nem falar direito e tal, tal, tal. Ou então um caminhoneiro. O caminhoneiro é um cara que representa o Brasil de verdade, é do caminhoneiro. Ele está recebendo... O caminhoneiro é uma pessoa muito bem informada. Eu amo aquele vídeo do cara chorando. Foi decretado estado de sítio. O cara não sabe o que é estado de sítio e acha isso uma coisa legal. E isso tem tudo a ver com o que eu estava falando antes. Por que ele falou... Como é que chegou essa palavra à boca dele? Como é que chegou essa palavra? Foi pelo grupo. Estavam discutindo o estado de sítio. A gente sabe hoje, e aí não é uma apuração. Isso foi algo que o próprio presidente teve que admitir, que falou assim, minuta do golpe. Falei, não é minuta do golpe, é um estado de sítio. É um estado de defesa. A outro lado, a oposição ter ganho, é motivo para estado de sítio. Isso. E aí o estado de sítio tem um pré-requisito que é comoção popular e desestabilidade na paz social. E quem provocava isso eram os acampamentos coordenados por ele. Mas isso é um detalhe. Mas o que eu quero dizer é, a gente sabe hoje, confissão do Bolsonaro, que houve uma reunião para discutir estado de sítio. Eu chamo de golpe de Estado, ele chama de estado de sítio. Isso, de alguma forma, foi passando de boca em boca, que chega ao grupo como estado de sítio, como a solução para os problemas, a ponto de chegar à boca da pessoa. Naquele momento, em 2022, o Bolsonaro não falava estado de sítio. Não. Ele estava lá moadinho, né? Estava com erisipela lá. Mas a gente sabe hoje que ele discutiu. E o grupo pegou, como o mito da caverna do Platão, alguma sombra dessa discussão chegou ao grupo. E o estado de sítio como solução. Então, quando chegou a informação, já teve essa do estado de sítio e teve do Alexandre de Moraes preso. Sim, teve. Que foi decretada a prisão do Alexandre. O cara tinha um papel, assim. Pô, você tem um papel? Você tem um papel. Se tiver timbre, papel Nossa timbrado Senhora. e... Não, e para você fazer isso na internet hoje é muito fácil, né? Não, e ninguém vai conferir. Então você pega alguns... O 8 de janeiro, para mim, é muito claro isso. Eu fiz o meu último vídeo no canal, foi sobre isso. Você olhou o 8 de janeiro, você estava lá, 8 de janeiro de 23, você, caramba, você ligou. Você tinha alguma dúvida do que estava acontecendo? Nenhuma. Quem são aquelas pessoas? O que elas querem? Todo mundo sabia. Claro. Todo mundo sabia. E nos grupos, isso é muito importante, porque agora tem um revisionismo histórico que é, não, a gente queria, não, aquilo ali era uma coisa espontânea. Ou então tem os infiltrados. E agora tem um movimento da anistia para os infiltrados, né? Deve exatamente. ser isso, né? Não, que absurdo, são velhinhas e tal. Naquele momento, nos grupos, que estava acontecendo o 8 de janeiro, eu abro o grupo. Todo mundo fala, é isso mesmo, fora Lula, é isso, Vamos tomar o poder! Aí agora eu falei, não, aquilo ali era Tava passeando e eu olhei aquela estátua, eu falei assim, vai ficar bonita de batom. Você tem aqui o Me Suja de Carmim, né? Foi o vídeo que eu fiz. Foi, gostei do nome. É sobre isso, né? É sobre a cabeleireira Débora. Que vai agora se candidatar pelo PL. Eu tenho que ver a ineligibilidade, né? Porque tem... porque tem esse caso, cai né? na ficha limpa. É porque ela não foi julgada ainda, né? Mas olha o duplo pensar. Ela é uma coitada. Ela não... A história que ela contou no depoimento foi... Estava lá. Eu não conhecia Brasília. Tinha uns prédios tão bonitos. Eu fui ver, tirei fotos que os prédios eram bonitos. Ela falou isso. Ela, enquanto isso, ficou no acampamento, né? Ficou uns meses lá. E depois ela foi ver a beleza do prédio do STF. E tinha um cara que estava...
ele já estava pintando a estátua do Sesquiate. Mas a letra não era boa, né? Exatamente. Ele falou assim, moça, sua letra é mais bonita que a minha. É uma Termina a questão frase. estética, né? Aí entra a É estética, isso. né? Então tem a vítima. Ela, eu nem sabia o que estava fazendo e tal, tal, tal. Corta, candidata. Ué, mas você nem liga pra política. Então tem um cinismo envolvido mas o duplo pensar. Ele é ao mesmo tempo vítima, não sabe o que está acontecendo, e ao mesmo tempo uma heroína que vai salvar o Brasil do comunismo. É a mesma pessoa. E esses dois personagens são capazes de conviver. Dentro da nossa lógica, não faz sentido. Ou ela é uma vítima, não sabe o que está fazendo, foi ver a beleza do prédio do STF. Quando viu, tava ali naquele tumulto, né? Sem querer, gente, tá com... Ou ela é alguém que entende o Brasil de um jeito e ela pode ter propostas para apresentar para o público. Essas duas personagens, seguindo uma lógica cartesiana, não poderiam ser a mesma. São opostos, né? São... Mas no bolsonarismo, podem. Ela pode ser, vai ser uma ótima. Se ela conseguir uma pena que depois não seja pega pela ficha limpa daqui nas próximas eleições, o que eu acho difícil, ela pode vir a ser candidata, como a moça do batom. A moça do batom e agora a extrema-direita, aqueles machos, né? E eu tenho um apelido para essas lideranças sênior da extrema-direita, que são os senhores no ocaso da testosterona. Senhores no ocaso da testosterona. No ocaso da testosterona. Por quê? Porque eu não posso falar velho broxa. Fica feio, fica deselegante. Aí eu falo senhores no ocaso da testosterona. Problema nenhum. Os chipados, né? Os chipados agora. Que não é um problema nenhum. Estamos todos no ocaso da testosterona. Passou dos 30 e tal. Eu faço reposição. Problema nenhum com isso. Só que o problema é que você não leva a sua vida como se sua vida dependesse do seu falo. Sim. E eles falam de uma maneira falocêntrica, com falos muito menos rígidos do que já foram. Então você o que é o curso natural da vida? Claro, mas você tem que defender aquilo pelo argumento do falo, não pelo argumento retórico, pelo argumento. Não, isso vale para o Lula também. Porque o Lula fala, tem um tesão de 20, tem 80 anos, experiência, não sei o que, e tesão de 20. E o Bolsonaro fala, minha filha, tive a filha sem aditivo. Ou seja, os dois estão comunicando ao público, falando, Brasil, o meu pênis é ereto. Essa é a mensagem que ele está passando. Mas é a cultura do falo, cara. Eu falo isso no meu show. Só que são velhos. Então fica ridículo. Fica ridículo o cara depender. É patético. Com tantos anos de experiência. Imagina aqui, eu tenho 43 anos. Já estou no início do ocaso, imagino eu. Aí eu vou ficar aqui me gabando das minhas aventuras sexuais? Não faz sentido. Isso é um papo íntimo. Não, e ainda mais nesse contexto, né? Porque se você está num debate falando sobre isso, beleza, até. E, de novo, o duplo pensar. O Bolsonaro hoje se gaba de ser o chipado. E antes ele era um imbrochável. Calma aí. Se você é imbrochável, você não é chipado. Decide. Decide. Quem é imbrochável não precisa de chip, né? Mas não tem problema. Ele estava certo antes e depois. Ou é imbrochável por causa do chip, o que não tem problema nenhum. E tem uma coisa que é curiosa, acho que você vai gostar de saber. No dia 7 de setembro, quando ele fez esse discurso pelo qual ele foi punido... Copacabana, né? Não, em Brasília. Depois ele foi para Copacabana. Foi aquele que ele falou que não ia obedecer Não, esse foi em São Paulo. Você sabe que eu também vou às manifestações bolsonaristas. Eu vou sempre... Cara, você é um louco, para fins jornalísticos, eu vou sempre. Não sei, mas deve ser muito louco, cara. Eu tenho uma paz. Eu fui aos campos em São Paulo... Eu fui agredido em Brasília, né? Quando eu fui ao campo eu ia falar de concentração. O campo de... É uma falha. Campo de golpe, sei lá. O campo golpista, lá no QG de Brasília, eu fui agredido. Devia ter um nome lúdico, né? Devia ter um nome... Eles deviam chamar de um... manifestação, povo e tal. Eu fui lá e fui agredido. Porque você foi reconhecido? Não, eu fui como jornalista. Eu trabalho tanto para a CNN Portugal quanto para a TVI. A CNN Portugal é um canal a cabo e a TVI um canal aberto. E eu fui com o microfone da TVI. E eu fiz assim. O Bolsonaro tinha acabado de viajar para os Estados Unidos. E o meu editor, em Portugal, com uma cabeça de democracia plena, ele falou assim, não, vai lá ouvir a reação das pessoas, o que elas acharam, né? Afinal, o líder deles está indo embora. Aí eu estava começando na empresa, né? Vamos lá, né? Aí eu falei, tem que mostrar serviço. Aí eu fiz uma pergunta. Eu perguntei a pergunta assim, muito capciosa. Eu falei assim, oi, tudo bem? O que está acontecendo aqui? A pergunta, nada objetiva, era assim, fale... O que é isso? A resposta demorou 10 segundos. Aí começaram
agredir, eu, o cinegrafista e o técnico. A polícia do exército cercou a gente. A gente foi sendo... Jogaram pedra, eu caí no chão, me deram uma voadora, eu caí no chão. Cacete. Aí, quando a gente chegou ao carro da TV, tinham 3 pneus rasgados. A gente teve que sair com o pneu rasgado. Aí a gente andou um pouquinho, trocou um pneu, ficou com 2 pneus rasgados. Conseguiu até um borracheiro e tal. E dali uma hora eu estava ao vivo. E aí virou a notícia do dia em Portugal. Porque era... E é uma coisa que, para mim, é muito difícil, que foi falar em primeira pessoa. Porque, para mim, eu nem me toquei que ela notícia... A notícia era você. É. E eu, quando eu fui rever os vídeos, eu estava com um distanciamento, parecia que eu tinha visto e não vivido. Porque minha blusa estava suja de sangue, mas eu botei o paletó. Então, estava lá, então, assim... A equipa da CNN chegou, da TVI, a equipa em Portugal. Então, foi uma coisa traumática. Mas eu não ia falar disso. Eu ia falar do 7 de setembro de Brasília, que foi o motivo pelo qual ele se tornou inelegível, por ter usado o aparato do 7 de setembro para fazer um discurso político. E ele, no alto do trio elétrico, puxou o coro. Segundo ele, não puxou, foi puxado, mas, enfim, falou imbrochável, imbrochável, Mas no Rio ele fez isso também, né? Do imbrochável. É. Como é que eu falo isso em Portugal? E ele diz que não Não foi, tá gravado, mas enfim. Porque em Portugal não é a mesma gíria. Não, porque broche em Portugal é outra coisa. Broche em Portugal é sexo oral. Posso fazer um broche? Posso falar sexo oral. Sei. É um agrado oral. SEXO oral. Um agrado oral. É. Então, pro português, ouvindo ele falando imbrochável, 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 seria alguma coisa como imboquetável. O que não é alguma coisa do qual você se orgulhe. Você quer ser boquetável. E como é que você se adaptou? Eu falei, ele exaltou a própria masculinidade. Foi o jeito mais formal. Mas qual é a curiosidade? Qual é o termo para brocha lá? Não sei, talvez eles sejam formais e usem Pau mole. potência, não sei. Mas o broche não pode. Broche, que é pra gente, a broche é coisa do... Sim, para eles pra eles não pode falar broche. Broche é agrado oral. Então, quando o Bolsonaro fala imbrochável, eu tive que explicar. Eu acho muito divertido, eu tive que explicar. Imbrochável. Uma vez que ele estava falando do Lula, logo depois da eleição, eu falei assim, o Lula é um pinguço. Aí chegou a apresentadora e falou assim... O que é pinguço? Favor, o que seria pinguço? Puta que pariu. Eu tive que explicar. E outra vez que isso foi mais difícil, explicar o que era a tchutchuca do Centrão. Porra, isso aí, cacete. Tchutchuca do Centrão, eu tive que explicar. Que foi quando ele foi... Tinha um youtuber, que é um youtuber meio provocador, e foi acusá-lo de ser tchutchuca do Centrão, e ele foi tentar tirar o celular da mão do menino. Eu lembro disso. E esse era um humorista, né? Era um humorista. Não humorista, era um cara moro, né? Ele é um militar de baixa patente que começou a gravar vídeos insultando a hierarquia, e depois ficou muito chateado porque foi repreendido. O que ele esperava, né? Depende da hierarquia que você insultar. Se for hoje, talvez, né? Ou se você fosse contra o comunismo, ou como o Bolsonaro fez campanha dentro da Escola das Agulhas Negras, isso podia. Isso não era um problema. Mas esse garoto foi um problema. E eu tive que explicar. Sumiu ele, né? Ele era um rato de cercadinho, né? Ele Sim. ficava ali no cercadinho do Bolsonaro tentando tirar alguma coisa para fazer vídeos e se destacar. Ele é esse estilo MBL. Total. De tentar Provoca, tirar uma reação. Provocando, agressivo. De novo, para mim, o pecador não é a questão. Quando eu fui falar desse assunto, eu não falei, este é o fulano de tal. Para mim não importa. É um provocador e tal. E tive que explicar. Tchutchuca do Centrão para os portugueses. Como é que você explicou? Separei. Tchutchuca. Aí eu falei, tchutchuca. Não vou lembrar as palavras exatamente, mas era assim, tchutchuca. Vem do funk, em que tchutchuca é alguém submisso, uma mulher submissa a um tigrão, que é o dominador. Que é tchutchuca, vem aqui para o seu tigrão. Então, isso está chamando ele de submisso. E Centrão é o grupo de partidos políticos, que apesar do nome não é de centro, mas é um partido que tende à direita e está aqui desde 1500, desde Pedro Álvares de Cabral estava o Centrão, que se alinha por interesses e não por ideologia. E um grupo que o Bolsonaro condenou na eleição. Então, nesse momento, ele é acusado de ser submisso a um grupo de políticos fisiológicos. No caso, submissa. E ainda tem isso, ainda chamado no feminino. Então, para ele, é o pior dos insultos, porque mostra, a hipocrisia dele,
porque ele criticava o Centrão e depois foi subserviente ao Centrão, e ataca na masculinidade frágil que ele tanto tenta ressaltar quando diz que é chipado, quando é imbrochável e tal. Então, Tchutchuca do Centrão, você ataca ele com 2 palavrinhas numa coisinha na ferida dele. Cara, foi muito genial esse apelido, né? E pegou. Pegou. Não, e mais do que pegou, aquilo todo mundo entendeu. Sim. Você pode falar assim, que absurdo, ele não pode tratar um presidente assim, ele foi agressivo. Você pode falar o que for, mas você entendeu e entendeu por que o Bolsonaro se incomodou. É lógico. Você não tava nem aí. Né? Porque pra mim, se me chamar de Tchutchuca, não me afeta. Não me lógico. afeta. Mas quando você fala de masculinidade e traz o feminino, você tratar alguém no feminino, Sim. nossa, é uma ofensa. Não, e ainda mais culturalmente, pela ser uma gíria do funk, né? Ainda tem isso. Ainda tem essa coisa de ser da quebrada, de ser da periferia, que ainda entra mais preconceito ainda. Ainda tem né? isso, ainda tem isso. Porque a galera, imagina aí o mercado, essa galera que gosta do Bolsonaro, Tarcísio, né? Que é uma elite. Né? Ainda soa como uma coisa... Né? Ofensiva. É ofensiva, exatamente. Agora, só uma observaçãozinha aqui sobre a Débora. Vai se eleger, né? Se candidatar. Se conseguir sair da ficha limpa, eu acho que facilmente. Né? Porque você tem, por exemplo, tem um deputado que é que é jogador de vôlei. Como é que ele se lançou como candidato? Porque ele fez um comentário homofóbico, foi repreendido e pronto, é o suficiente. O Maurício, né? Isso. É. Então, esse é o suficiente. E aí, eu não estou nem caindo no mérito se ele é um bom deputado, se ele tem opiniões, se ele tem um projeto. Não pode sei. até ser, né? Pode até ter. Mas o que lançou ele Foi. é isso. E a gente vive num momento em que não importa como você foi lançado à notoriedade. Pode ser por homofobia. Vai ter alguém que vai te adorar e vai votar em você porque você representa valores que você acredita que contemplem a sua visão de mundo. É muito raso, né? Mas é a realidade. Você viu o Trump? O Trump é uma contradição. Ele é alguém que defende a família, alguém que, em vários casos, já se mostrou, já foram reveladas inúmeras traições. O caso que ele foi julgado, que ele pagou o dinheiro ao advogado para comprar o silêncio de uma produtora de conteúdo adulto com quem ele tinha feito sexo. Só no início, falou assim, mas você não é conservador, é sua família. Não estou nem falando do dinheiro, do suborno, do silêncio. Então, é uma contradição. E o que você prega, né? É o que você... E o cara que ele se investe desse protagonismo do fala, um cara que tem 80 anos, que não consegue assumir a calvície, que tem que fazer uma escultura capilar, aquele tom de pele, aquela terracota. É risível. É muito caricato, né? O cara, não, que ele é um homem que tá gritando que ele liga tanto pra aparência. Que é homem macho mesmo, não liga pra aparência. Tá nem aí, porra. O próprio Bolsonaro, né? Põe uma camisão, tem 17 milhões de pix lá que mandaram pra ele, mas a camisa de time, chinelão e tal, não ligo pra isso, não ligo pra isso. O Trump, que tem que é uma referência, é um cara que tá absolutamente obcecado com a própria aparência. O resultado é desastroso. O que leva um povo, cara? É inacreditável os Estados Unidos. A gente sempre sabe que os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? Já sabe. Agora, porra, botar esse cara no poder 2 vezes, cara. A gente sabe que essa coisa do fascismo, a extrema esquerda, a direita é uma coisa global, né? Não é uma coisa concentrada aqui, nossa. Mas, cara, porque... esse cara, o que ele tá fazendo agora é muito sério, né? Mas Pior do que no primeiro mandato, né? Mas eu quero tentar, não vou defender exatamente o Trump, mas entender o contexto, com que mentalidade, com que intenção o eleitor foi para a urna. Aí eu vou dar um outro exemplo. Quando eu fui cobrir a eleição na Argentina, que teve vitória do Milei. Aí você olha assim, o Milei, o cara tinha cortar ministério, cortar obra pública, ajuda do Estado, aumento de pensão. É um desastre. Agora você chega lá, inflação de 200% ao ano. Um país caro, as pessoas na pobreza, corrupção evidente. Aí tem isso e tem o outro. Aí você, cara, não pode ficar pior. Então eu vou votar no Milei, porque ele tem um discurso de que pode sofrer um pouquinho, mas tem a prosperidade lá na frente. Até agora, não conseguiu oferecer essa prosperidade. A pobreza na Argentina aumentou e tal, apesar de ter gente aqui que vê
até pré-candidato, que vê Milley como um exemplo a ser seguido. É aquela coisa do choque, né? Tem que ser um método de choque. E no caso do Trump, você tinha uma ainda tem, né? Mas naquele momento, uma inflação muito forte nos Estados Unidos. Então você estava vendo os preços aumentarem, uma coisa que não existia nos Estados Unidos. Não existia. Agora, não dessa forma, né? Existia. Não, existia uma inflação assim, que você de 1%, 2% e tal. Inflação beirando 2 dígitos, não tinha. Então você tem isso, esse governo que está entregando isso. E o outro que fala que vai acabar com a inflação no primeiro dia. Ele é meio grosseiro. E tem a coisa do ressentimento, a ideia de que eu vou te dar um protagonismo que você não tem mais. Você que está aí, relegado, você que perdeu o emprego para os chineses, eu vou trazer fábrica. Convence. Aí eu não digo se está certo ou errado e tal, porque os americanos decidem a vida deles. Mas eu entendo o movimento, como eu entendo o movimento de votar no Milley. Porque a gente olhando de fora, fala, o cara é um louco. Nem proposta tem. Não tem. É um cara da televisão, um descabelado. Agora, esteja na Argentina. Esteja na Argentina naquele momento. É uma coisa horrível e outro. Vou no outro. Pode ser pior? Pode. Pode ser muito pior? Pode. Mas eu entendo esse momento. E quando o americano começou a lidar com inflação é uma coisa que, nesse momento que a gente fala, que é uma coisa que atormenta o governo Lula. O governo Lula está com uma desaprovação recorde, muito por conta da questão da segurança, que nem é uma atribuição do governo federal, e a questão da inflação. É culpa do Lula? Não é exatamente sempre culpa do administrador. Mas a inflação pega quem está administrando. Porque a gente tem essa cultura do salvador da pátria, né? De que é uma pessoa que vai entrar para resolver tudo. Então, se ele não resolve e acontecem esses problemas aí, a culpa vai ser dele. Sim, derrubou o Biden. Tudo indica que o Lula também não está muito bem. E que, segundo dizem, até eu não entendo nada de economia, que o Biden fez um governo... Aí é muito subjetivo. De administração, assim, segundo dizem, bom, né? Assim, se você comparar com o Trump, que quer acabar com o Ministério da Educação, que está botando uns garotinhos do Vale do Silício para ter acesso a informações sigilosas, que põe o Elon Musk para tratar a administração pública como se fosse uma empresa, né? Que e essa lógica pega no Brasil. Tem gente que não. Quem fala isso, você já pode... Não ouve o resto. Fala assim, o governo é como uma empresa. Não é. Empresa não imprime a própria moeda, né? Não, é outra coisa. É outra coisa. E a empresa pode quebrar, o governo não. A empresa pode demitir, o governo pode, se fizer um desastre, pode morrer muita gente de fome. No Brasil você tem esse problema. Sim. Se você cortar as outras, você vai morrer de fome. É como uma empresa, você corta, tá gastando muito. Tá bom, você corta esse gasto, implica morte. É isso. Então não é como uma empresa. Mas tem essa lógica que o Trump adotou. E tem gente que acha ótimo e tal, mas que já está se revelando. Fora a questão do isolamento internacional, essa questão desse retorno do imperialismo americano. E não é um imperialismo como se defendia aqui na década de 90, o consenso de Washington, a ideia de um conjunto de regras econômicas, de valores. Não. É imperialismo tipo Canal do Panamá, meu, Groenlândia, minha. China faz invadir Taiwan, não tô nem ligando. Putin pode ficar com a Ucrânia, não tô ligando. É esse tipo de imperialismo que a gente está voltando. A aprovação do Trump não está essa maravilha toda. E eu não gosto de ficar criticando muito de fora, assim, porque eu acho meio... Eu aqui na periferia do capitalismo, falando do Trump está errado e tal. Eu entendo o voto nele e, obviamente, eu apontei aqui uma sequência de críticas. Mas lá também, voltando ao início da nossa conversa, eles são... A construção do personagem Trump passa pela cultura da conspiração, como foi o QAnon. O QAnon, que era um suposto agente do governo que mandava mensagens cifradas para as pessoas e as pessoas ficavam interpretando como se fosse assim, rabinos interpretando a Torá. Pegando os detalhes via realidade, aí olha para a Torá, ou olha para o Alcorão, ou tentando achar ali aquela cabala, uma coisa de uma cabala do QAnon. E tinha todas as respostas. E o Trump é alguém que vai combater essa organização. Não vou usar a palavra porque é uma palavra que é o pior crime de todos, que tira sangue de crianças. Tem a Oprah Winfrey, Hollywood, o Partido Democrata, e é isso mesmo. Tanto que teve um caso que no Brasil não tem coisa parecida, que foi o Pizzagate, que numa pizzaria de Washington teria no subsolo da pizzaria, no porão,
vamos usar, a tortura de crianças. Vou usar a palavra tortura, mas é outra palavra. E alguém foi lá para salvar as crianças. E saiu atirando. Porque ele viu que tinha, no subsolo dessa pizzaria, tinha isso. Ele foi lá salvar as crianças. E lá, com uma população muito mais armada, fica mais fácil você converter a confusão mental em violência, né? Total. E o Trump é uma pessoa super simpática, um cara fofo e agradável, né? Um cara, um astral, assim, né? Eu acho... E acho impressionante como ele domina a pauta. Você começa a discutir, daqui a pouco você está discutindo o que ele quer que você discuta. A manipulação, né? Ele com Zelensky. Assim, você não quer a paz, eu quero a paz. Mas a questão não é a paz. Um país invadido, o território foi tirado e você prometeu me ajudar. E agora eu estou sabendo que isso não é uma ajuda, é uma dívida que eu assumi, mas não era dívida, era ajuda. E o Zelensky sai de lá como um cara mau caráter que quer a guerra. Foi expulso, né? Foi escorraçado. Ele conseguiu construir um evento midiático para taxar o outro de defensor da guerra e ele como defensor da paz. E não tem nada a ver com isso, mas ele consegue, como tem um domínio da TV e da mídia, ele consegue criar um cenário. Isso eu acho perverso, obviamente. Mas genial. Genial. Os gênios do mal, né? Tem os gênios, são... Né? E eu tenho um apreço. Tem uma música da Clarice Falcão que ela fala que eu gosto de você como eu gosto de ver um vídeo no YouTube de alguém cantando mal. Então é um gosto meio estranho. E eu tenho esse gosto meio estranho por ditadores. Eu gosto muito de pesquisar sobre ditadores, de mentalidades de ditadores. E o Trump tem todo... Ele só não é um ditador porque os Estados Unidos ainda tem algumas instituições que o impedem. Eu tenho isso também com assassinos em série. É um fascínio. De true crime. Que você tem, né? Esses caras, Ted Bundy. Eu adoro. Né? Gacy. Mas por que é o seu fascínio? Ou como fala em Portugal, o que fascina? Cara, é uma perversão que eu acho que a gente tem. Seria uma forma da gente exercer esse lado perverso e psicopata pro bem. Eu não vou fazer nada disso que eles fazem. É uma coisa que eu abomino. Mas me fascina. Eu comprei uma camisa do Gacy, que é o palhaço assassino. E eu Qual é o seu favorito? Cara, acho que o Dahmer, né? Qual é esse? Teve o que teve um Netflix. Teve o Bundy também, que era um cara extremamente bonito, carismático, né? Coisa que ninguém diria, né? Que ele fazia isso. Mas eu comprei uma camisa do Gacy e minha mulher falou, que camisa é essa aí, cara? Eu falei, não, isso aqui é um serial. Eu falei, você sai na rua com uma camisa? Eu falei, não, sai, mas... E as vítimas dessa pessoa? Você posta coisa, você se livra dessa camisa agora, pelo amor de Deus. Porque que na verdade você tinha que andar com a camisa fazendo assim, ó. Não é exatamente isso. Né? É uma brincadeira. Não dá. Mas eu entendo o meu fascínio por ditador, por exemplo. E aí, fascínio, né? Para quem está só ouvindo, eu estou fazendo aspas com a mão. Porque o ditador o que um ser humano pode fazer se ele não tiver nenhum contrapeso, freio? Ele vai fazer o que der na telha. E aí você descobre o que dá na telha das pessoas. O meu favorito é o Muammar Gaddafi. Não sei se você já ouviu falar da Líbia. Sim. Já morreu e tal. Morreu empalado. Eu sou contra a violência. Nossa, que morte tranquila, né? Empalado por pessoas que ele oprimiu por décadas. Uhum. E ele tem um livro que é maravilhoso, que é de uma jornalista do Le Monde, que foi para a Líbia logo depois da queda dele. Houve ataques da OTAN, ele saiu correndo, o povo pegou, empalado. E ela foi ouvir vítimas, mas não é vítimas assim, as vítimas da ditadura. Não. Ele tinha um harém. Algo que as pessoas veem como uma coisa meio mística. Um harém, que... Não. Harém glamour, são escravas, né? Escravas. E ele visitava escolas. E passava pelas meninas e batia na cabeça delas assim, essa aqui é muito não sei o quê. 2, passa um carro na casa da menina, ela vai. E levam. E aí ele tinha, aí é muito fascinante, ele tinha um exército de mulheres, guarda-costas mulheres que o protegiam. Só que essa equipe de guarda-costas era fake. Na verdade, era o harém que ele levava
para onde ele viajava. E ele tinha uma coisa persecutória, não ficava em hotel, ele só ficava nas próprias tendas. E esse grupo de guarda-costas femininas, segundo o livro, tinha uma escolta dos guarda-costas reais, que não apareciam na imagem. Então ele era vendido para o mundo como um país árabe que tinha um empoderamento feminino. Sei. Só que aquelas mulheres eram o que no livro chama de daily diet, era a dieta diária do ditador. Porque quando não tinha ninguém, ele pegava aquilo ali do harém mesmo. Mas ele comprava. Ele via na TV uma apresentadora de telejornal. Ele falou assim, eu quero. Ele mobilizava embaixadas, o corpo diplomático para comprar. E ele era um país muito rico, petróleo. Ele não tinha nem função no Estado. Ele não era presidente, não era nada. Ele era líder. E tudo que ele queria podia fazer, não tinha qualquer contrapeso. E ele comprava. Teve show da Beyoncé, da Nelly Furtado. Depois, não sei se vocês devolveram o dinheiro. Mas ele tinha um dinheiro infinito, inclusive para isso. E ele tinha uma tática, que é uma tática não tão incomum, de... se ele só sabia que alguém ia casar, ele falou, opa, eu primeiro. Pegava os ministros, mandava o ministro, vai fazer uma missão no exterior, e pegava a mulher. Porque era uma maneira dele impor o poder. Isso regado a droga, regado a álcool. Então ele era um cara viciado em droga, em tortura íntima, homens, mulheres e tal. E por que ele fazia isso? É aquela fase do Tropa de Elite, né? Por que lambe a própria caceta, né? Porque pode. E ele podia. E ele fazia. Tinha uma hora do livro que eu parava de ler. Dá engulhos, né? Porque é uma tortura. É uma tortura. Mas ele via... ele não via o outro. Sim. Para ele era normal. Para ele era... Aí você pensa, se eu fosse o ditador com plenos poderes, o que eu faria? O que você faria? Não dá para saber, né? Só sendo, né? Isso não dá, porque o meu superego é muito forte. Eu tenho uma censura interna, eu tenho um medo, uma vergonha alheia de mim mesmo. Agora, se não tem conta para pagar, não tem cliente para prestar conta... E um poder dessa magnitude, né? Poder, ele mexe demais com o ser humano, né? Isso aí você vê tem até porteiro que muda, né? O cara era servente, vira porteiro, meu Deus do céu. Cara... Pode ser... isso é o cara o cara no balcão. Você vai num balcão para resolver um problema. O cara tem todo o poder. Ele tem o poder do carimbo, mas é um poder. Você precisa do carimbo dele. Sim. Eu acho fascinante, e ele especificamente é algo que eu fiz. A minha monografia na faculdade foi sobre ele, mas não sobre essas perversões. E eu comecei a ler muito sobre ele, todos os vídeos no YouTube eu já via, sempre com esse olhar. E se fosse eu? O que eu faria? Talvez seja o seu fascínio também. Com certeza. Se eu pudesse fazer, o que eu ia fazer? Porque o serial killer, na real, ele não é alguém com poder ilimitado, mas ele não tem... Me corrija se eu estiver errado, você que é o especialista no assunto. Ele não tem muito medo. Ou então o desejo dele é maior que qualquer medo de punição. E a prepotência é muito grande. Né? A prepotência é perigosa. Sim. Né? Sim. Prepotência e a burrice, elas caminham juntas. E quando você pega esse cara e dá poder? E aí, o cara é serial killer e dá poder para ele? Dá nisso aí. O líder de seita. Exatamente. Seita também é uma coisa que eu adoro. Agora, você sabe que o empalamento, ou empalação, sei lá, ela é feita de uma forma que ela não pega órgãos vitais, né? Para não morrer direto. Então o cara sabe para ele ficar ali uma semana com aquela troça enterrado no ânus e ter uma morte lenta e dolorosa. O ser humano é no Gaddafi, coisa, né? Não foi assim tão sofisticado. Sei. Ele foi linchado e empalado. Sei. E alguém que tinha... Morte tranquila, né? Mas super... Não, e tem umas coisas que são saborosas, fora essas partes horrorosas que eu contei. Ele tinha... O cirurgião plástico dele era brasileiro. Só que ele era paranoico. Então, ele fazia cirurgia plástica, ele era totalmente deformado, assim. Então, ele fazia cirurgia plástica com anestesia local. Porque ele tinha medo de botar anestesia geral e ele morrer. E na entrevista que eu vi com o médico, estava no meio da cirurgia, ele falou assim, quero um Big Mac. No meio da... E você tem que trazer o Big Mac pro cara. Vai arrumar um Big Mac, pô. E a infecção, imagina, você no meio de não é nem uma sala de cirurgia, mas um bunker cirúrgico, sei lá, você botar um Big Mac e o cara com anestesia local comendo o Big Mac e fazendo lift no rosto.
Caralho, velho. É pra rir. E ele também tem uns figurinos. Se eu botar Muammar Gaddafi, tem maneiras diferentes de escrever Muammar Gaddafi. É com K, com G, é com 2 M's e tal. É o Gaddafi que você tá É falando? o Gaddafi. Ele tinha uma boquinha, né? Acho que depois da plástica. Com uma boquinha aqui que era maior aqui e em cima aqui ela, né? Isso é uma das plásticas. Porque tem uma letra em árabe que é alguma coisa entre o K e o R, que é o Kha. Sei. Kha, que é tem um ex-presidente do Irã, que é o Mohamed Khatami. Em espanhol, eles escrevem com J. Então, é uma letra que não tem em português. Então, Gaddafi, ora é Gaddafi, Khadafi, Gaddafi. E ele também tem um figurino, se botar as roupas dele. Porque ele também era um cara... Eu tô falando de Gaddafi há horas, né? Ele era um cara que ele era o líder da África e o líder do mundo árabe. Ele era se achava o máximo. Sim. Ele morreu há pouco tempo, né? Foi em 2017? Agora. Foi o ataque da OTAN. Vou estudar isso agora, vou chegar em casa agora. No Google, você vê no Google Imagens, você já se diverte. Porque as roupas dele... Aleatório, né? Falar do Gaddafi. Não, mas o bom do papo é isso, né? A gente ficou aqui, 10 minutos falando do Gaddafi, né? Não, e um conteúdo ótimo, pô. Foram coisas incríveis aqui. Não, e ele ficou conhecido... a última coisa que eu vou falar do Gaddafi, tá? E depois a gente muda de assunto, porque é um assunto que me interessa. Ele ficou conhecido pro mundo quando ele planejou um atentado contra o avião da Panam que caiu na Escócia. Então, ele ficou conhecido por planejar isso, o regime dele, por planejar isso. Então, ele ficou conhecido como um mega terrorista. Ele derrubou um avião no Reino Unido. Isso era uma coisa antiga, da Panam, né? Exatamente, fim dos anos 80. Surreal. Ficou isolado do mundo. Depois, como tinha petróleo, o mundo começou a cortejar ele. Tem imagem dele ao lado do Berlusconi, que era amigo de Farra. Ótima companhia também, né? Uma pessoa super... Foto com Sarkozy, com Lula, quando ele se reaproximou do mundo, mas logo depois caiu. E foi empalado. Merecidamente. Você tem um vídeo que é a outra igreja católica, é isso? É um doc. É tipo um documentário, né? É um documentário. De 40 e poucos minutos, né? Não sei quanto ficou no final. Ele tinha 2 horas, eu fui cortando. E tem muito a ver, porque parece que é uma coisa de outro planeta. É de outro planeta, mas tem muito a ver com tudo que eu faço. Porque não tem muita diferença, no fim das contas, entre o extremismo político e religioso. Uhum. E esse documentário, que chama A Outra Igreja Católica, imagina isso. A gente está falando de pessoas que têm uma percepção, uma autopercepção distorcida. Falamos do Gaddafi, falamos do Trump e tal. Existia um funcionário de uma empresa elétrica na Espanha, em Sevilha, que, diante de um relato de crianças que viram a aparição da Virgem Maria, como houve em Lourdes, houve em Fátima. Em Fátima foram crianças e tal. A Nossa Senhora Aparecida, então ouviram Nossa Senhora, viram a Virgem Maria. Começou a ter peregrinação naquele lugar. E aí ele incorporou essa história e começou a também ter visões da Virgem Maria. Ele funda uma ordem religiosa dentro da Igreja Católica. Morre Paulo VI, Papa Paulo VI, em 1978. Eu estou resumindo muito, o documentário conta mais. Aí, em 1978, morre Paulo VI e ele fala: sou o novo Papa. Porque o ser humano é ilimitado, né? E aí fundou uma igreja. A Igreja Católica Palmariana, não romana. E a sede dessa igreja é ali perto de Sevilha. Bom nome, Palmariana, é muito Palmariana, bom, né? porque é na cidade de Palmar de Troia, onde apareceu Mas pra gente aqui no Brasil é um bom nome, né? Um pouco herético, né? Embroxado. E aí eles não acessam a internet, eles são fechados para o mundo. E eu fui lá com uma câmera escondida e fiz um documentário para mostrar essa outra igreja católica, com o olhar de ateu que eu sou. Então, eu recebi algumas críticas que as pessoas achavam que eu estava... Um comentário que eu achei muito bom, falou assim: é uma heresia, o YouTube não está vendo isso. Eu falei, o YouTube ainda não pune heresia, ainda. Porque eu não fui com o olhar de falar assim: olha esse aqui, Papa ridículo. E tem imagem do Papa. Eu fui a uma missa com o Papa. Mas é assim, ele é o Papa errado? Ele é o Papa errado? Por que o conclave depois do Paulo VI é o correto? E não uma iluminação divina para um ex-funcionário de companhia elétrica. E o mais charmoso nessa história é que ele ficou cego. Então, ele era um cego. Ele perdeu os olhos, na verdade. Mais do que ficar cego, ele perdeu os órgãos. Ele ficou cego e tinha visões. Então, isso para uma mística é o cego que vê.
E aí, meu Deus do céu, cara. que vê além. Ele não vê, mas vê além. Sim. E aí fundou essa igreja está desde 78, já está no 4º Papa. O Papa atualmente, se você não sabe, é o Papa Pedro III. Francisco, não. Francisco é um antipapa. E tem sua própria liturgia. Fizeram uma editada na Bíblia. Apocalipse, acrescentaram não sei o quê. Tem uma mexidinha ali. E tem Fizeram uma edição revisada, que chama, né? Isso. Edição revisada da Bíblia. Isso, né? é isso. É o Novíssimo Testamento, né? E eu achei... Foi meio que por acaso que eu parei lá. Eu vi uma foto no Instagram do Papa Pedro III. Eu falei, que é isso? Aí eu comecei a pesquisar e eu ia estar perto. Né? Eu passei o Réveillon em Gibraltar, que é ali a entrada no Mar Mediterrâneo. Aí eu falei, cara, é 2 horas daqui. Eles abrem 2 vezes por ano. Eu consegui entrar, eu vou estar ali. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu vou fazer o quê lá? Eu vou gravar. Sou jornalista, eu só sei fazer isso da vida. É contar história. Eu só conto, estou contando as coisas. E fiz o documentário. Feito sozinho, 2 celulares, tripé, roteiro, tudo sozinho. E a finalização, claro, tem o meu finalizador que é ótimo, que deu uma magia. Mas o roteiro, a edição, a maquiagem, o motorista, tudo eu. O celular. E é muito interessante para a gente pensar. Eu vou ver. Em seita. Quero muito ver. E é uma coisa, é muito engraçado. Você entende disso, mas para o público em geral não vai entender. Que a pessoa falava assim, a crítica. Não tem muita imagem, você aparece muito no documentário. Aí eu falei, estou falando de uma seita fechada, tem imagem de quê? Porque eu tinha, antes de entrar no... Porque a estrutura do documentário é assim. Eu tenho que te contar o que é a Igreja Palmariana. Porque eu não vou chegar assim, olha essa igreja aqui, eu não sabia o que eu ia gravar lá. Eu ia entrar e ia gravar. O que ia sair, eu não sei. Então eu fui andando ali pelo sul da Espanha, contando para as pessoas o que era a Igreja Palmariana. E quando eu entrava na igreja, eu falei assim, eu e você estamos no mesmo nível, conhecemos tanto quanto, e agora vamos ver o que é de verdade. Porque o que eu sei aqui é de relato, é de jornal e tal, e vamos entrar. E a pessoa falou, não tem imagem. Eu falei, não, é uma seita secreta, como é que eu vou ter imagem? Então, é um exercício também de fazer um documentário sem imagem. Sei. A não ser as imagens da minha própria incursão dentro da igreja. Entendi. Interessante. Eu consegui, depois eu pensei isso retroativamente. Eu não fiz uma coisa de comédia, não tem nem nada de comédia. Sei, não tem esse tom seu... olha que engraçado, olha isso aqui que eles acreditam. Não esse tom seu sarcástico e tal, né? Porque se eu falasse mal da Igreja Palmariana, se eu risse da Igreja Palmariana, eu ia dizer que a Igreja Católica está certa. Né? Porque assim, cara, um cardeal é um homem de vestido vermelho. Cara, desculpa. Homem de vestido? É estranho para uma mentalidade que divide a sexualidade muito de forma binária e mulheres usam vestido, homens usam calça. Mas o próprio cardeal usa vestido vermelho. E aquela suntuosidade toda do Vaticano e das próprias igrejas, né? Tudo muito grandioso. E se você lê um pouquinho da história da Igreja Católica, você vê, você vai ler O Príncipe de Maquiavel. O César Borgia, Cesare, era um cardeal da Igreja Católica, filho do Papa Alexandre, que é irmão da Lucrécia Borgia, não precisa falar muita coisa. Uhum. Então, talvez muito do que a gente defenda como verdade foi decidido por essas pessoas muito mundanas. Sim. Então, você vai dizer que a Palmariana é mundana e a outra é de Deus? Eu não vou entrar nesse debate. Pois é. Não vou entrar nesse debate. Eu narrei um audiolivro muito interessante chamado No Armário do Vaticano, que é um jornalista francês investigativo que escreve só sobre a causa LGBTQ. E ele descobriu, através de um padre, o que rola sobre homossexualismo no Vaticano, o que não tem problema nenhum ter padres homossexuais, padres héteros, a tentação vai vir dos dois lados. Mas não tem problema, mas eles condenam. Pois é, e uma putaria generalizada, uma coisa assim, realmente... Não, também com os guardas suíços, né? Chegou na metade do livro, eu já estava tendo engules, eu falei... 400 páginas, eu estou na 200. O que tem mais aqui para falar? E não para, cara. São coisas assim muito surreais. Uma hipocrisia. E os cardeais e bispos mais homofóbicos são os mais promíscuos. Se você for pensar, parece escolha... Eu posso falar com lugar de fala, né? Parece escolha de gay mesmo. Você pensa assim, quem vai cuidar da segurança do Vaticano? Eu quero homens... católicos, solteiros, acima de 1,80 m. E suíços de olhos azuis. Esse é o critério. Homem católico, solteiro, acima de 1,80 m. É o que todo mundo busca.
Quer dizer, metade da população busca, ou boa parte da população busca. É o arquétipo do desejo. E eles põem, não, para guardar aqui e botar aquela roupa que teoricamente foi feita por Leonardo da Vinci. Então, assim, é um fetiche aquilo ali. É o fetiche encarnado. Não, e em volta foi criado, porque o comércio ele é criado pela necessidade, né? Então você, aqui não tem padaria, vou abrir uma padaria aqui. E tem um circuito de bares de prostituição masculina. Por que será? Ali perto do Vaticano? Em volta, é. Gente, não vi. Eu fui. Agora, tem uns 2 meses eu passei ali no Vaticano. Como você não viu? Tava de noite, tava calmo. Acho que já tinha começado, era indoor, tinha isolamento acústico. Não, não deve ser uma coisa tão escancarada assim, né? Mas tem, bom, segundo esse livro, né? Segundo esse livro. Quer dizer, que horrível. Que deu. Cara, um livro legal de você ler. No caso, ouve, porque, modéstia à parte, eu fiz um trabalho bacana. Não, mas sua voz é agradável. Obrigado. Mas tem uma... Aí agora eu vou fazer perguntas. Você agora está relatando algo que te deu, você falou, náusea, te incomodou e tal. Quanto isso reflete na sua narração? Cara, no trabalho em si, né? Não, em você, eu entendi. Você está falando no meu trabalho narrando o livro. Quem só vai ouvir o livro? Que vai perceber algum tipo de desconforto? Cara, é possível que sim. Porque a gente tem que enfatizar, né? Algumas coisas e tal. E por mais que tenha que ser uma narração... porque é uma narração, não é uma coisa de interpretação, né? Mas tem também os momentos dos diálogos, que a gente tem que dar um tom pouco mais dramatizado, vamos dizer assim. Mas é possível, cara, que tenha passado alguma coisa... porque é muito chocante. É uma coisa muito chocante, mas assim. Se você for pensar, tira o caráter religioso, tira Deus da história. É meio que natural, né? Você vai confinar. Natural no sentido, não estou falando da exploração, mas você tem um lugar cheio de homem confinado. Talvez seja um lugar, se você é um homossexual e busca... Agora, num ambiente urbano, isso não é um problema. Mas se você, na maioria dos ambientes, é um lugar de periferia, de marginalidade, e vai ter um lugar que vai te oferecer um protagonismo e um respeito. Sim. Aí você fala, cara, lá eu vou ser acolhido. Eu passei por uma situação... situação... Tem muitos homossexuais que procuram a batina, por isso são rejeitados pela família, pela sociedade, onde eles moram, a cidade que eles moram, eles procuram isso como um lugar... E vai ser respeitado. De conforto, exatamente, com respeito. Vai ser uma autoridade. Exatamente. Eu passei por uma situação, e aí... uma situação pessoal. Eu estava em Assis, na Itália. Passei um dia lá e estava na estação de trem para voltar, porque eu estava baseado em Roma. E eu estava na época com meu então marido, e a gente estava abraçado. E tinham 3 frades franciscanos, assim, afetadérrimos, assim, com um vestidão batendo e tal. E aí, eles começaram a falar da gente. Eles não sabiam que a gente eram brasileiros. Eles não sabiam que a gente era brasileiro. Eles começaram a falar da gente de forma elogiosa. Aí eu olhei para o meu, então, parceiro. Eu falei, vamos provocar? E a gente, enfim, se abraçou, se beijou. E aí eles começaram a falar mais. E eram 3 mocinhas, assim falando, o bofe, não sei o quê, e vestidos de frade franciscanos. Ou seja, para eles aquilo ali não há uma contradição na cabeça deles. É absolutamente natural. Para mim, de fora, vendo como a igreja condena esse tipo de atitude, é alguma coisa que eu chamaria de hipocrisia. É hipocrisia total. Estava esperando aqui para falar essa palavra. Eu já passei por uma situação também, isso foi com um outro meu segundo marido. Eu casei muito. O meu segundo marido, ele tinha um irmão que também era gay. E a gente foi sair num restaurante e tinha um amigo em comum, e esse meu cunhado estava solteiro, e falou assim, eu tenho um amigo para te apresentar. Botou a foto, que bonito, não sei o quê. Na 4ª foto, ele estava vestido de batina. Mas ele é padre? Eu falei, Aí eu falei, não tá estranha essa conversa? Para ele que ofereceu o amigo, eu estava indicando o amigo para o meu cunhado. Não. Então é capaz. A gente consegue, a gente está falando da seita bolsonarista, dos grupos bolsonaristas, você consegue conviver com pensamentos contraditórios. Você está indicando, não vê nada de estranho, indicar um amigo seu padre como namorado ou ficante, sei lá, para um outro cara.
Normal. Você é um católico fervoroso, mas apoia a arma, apoia... Né? A Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Você já apoiou a escravidão. Já, porque era muito normal na época também, né? Mas, não, tudo bem. Mas você pode apoiar ou tradição, família e propriedade, ou o MST, que tem o próprio PT. Eu teve entrevista recente do Zé Disseu que ele lembrava isso. A origem do PT está em comunidades católicas. Você tem a teologia da libertação, você tem a teologia da prosperidade das igrejas evangélicas. A teologia da libertação tem notas de marxismo. A teologia da prosperidade tem notas de coach. E é tudo a mesma Bíblia e funciona. Eu não sou a pessoa que vai dizer qual que está certo. Mas tem gente que acha que tem uma interpretação certa. Quando, por exemplo, a Michelle Bolsonaro ficou falando em línguas, quando foi aprovado o nome do terrivelmente evangélico André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, as pessoas falam, que ridículo ela falando em línguas. Eu falei, por quê? Deus não quer que ele seja ministro do Supremo? Essa não é uma prioridade divina? Eu não sei se é. Porque, para mim, eu não concordo com a premissa. Deus, eu não concordo com essa premissa. Mas eu vou dizer que a Michelle Bolsonaro está errada? A interpretação dela está errada? Porque a minha está correta? Não, Deus não quer saber do Supremo. Quer? Não quer? Não sei. Agora, quando a gente está discutindo aqui se Deus quer que um ministro X seja eleito para o Supremo Tribunal Federal, estamos perdidos. Nossa democracia está muito falha. Foi para um caminho que não é por aí, né? Na cobertura, por exemplo, que a CNN Portugal fez da eleição, uma repórter foi fazer uma reportagem em Aparecida. Aí ela fez a reportagem dela e depois me botaram para comentar. Eu falei assim, olha que interessante. Se um repórter brasileiro fosse fazer uma cobertura da eleição em Portugal, ele não ia para Fátima. Fátima é um ponto turístico, é um ponto de peregrinação, tem muito estrangeiro e tal. Aquilo ali não tem nada a ver com a eleição. No Brasil, tem. O cara é candidato, ele vai assistir uma missinha lá em Aparecida. Vai. Eu acho muito triste. Eu acho muito triste. Deveria ser algo, como a palavra SEXO, é uma coisa íntima. A sua religião é íntima, a sua individualidade também é íntima. Não precisa ficar expondo, mostrando para todo mundo. Eu acho isso. Como você não mostra a sua... Nem no carnaval você pode mostrar a genitália desnuda, né? Lembra lá o Joãozinho 30? A genitália desnuda. O Jorge Lafon com a purpurina, você lembra disso? Claro que lembro, pô. Quilos de purpurina, muita purpurina ali, gente. Pra cobrir ali. Pô, que... Sensacional. Aleatório. Pô, Garrone, obrigado demais, velho. Foi assim um papo muito legal, cara. Aleatório. Adorei. Ótimo, gosto assim. Que bom. Vou te falar uma coisa que pode soar um pouco estranha. Cara, você é uma pessoa muito simpática. Jura? E o personagem que você faz... Não é. Não é muito. Você não... mas tem uma certa... um toquezinho de arrogância, assim. Porque é uma coisa meio irônica, sabe? Posso tentar interpretar essa arrogância? Pode, por favor. Posso. Primeiro que eu faço uma distinção de dois personagens. Eu tenho o Garrone e o Nelson. Então, o Nelson... Aqui, eu acho que quem está aqui é o Nelson. O Garrone é um personagem para me proteger um pouco. Sei. E no Vi no Zap, quando eu estou analisando os grupos bolsonaristas, como ali é algo absolutamente desconectado da realidade, naturalmente eu tenho que ter uma arrogância, porque no fim das contas eu não posso falar isso aqui é uma realidade tão válida quanto a minha. Eu tenho que falar isso aqui está errado. Que está errado. Não há uma invasão comunista no Brasil. Não há chip na vacina. Não vai ter o sistema financeiro quântico. Não vai ter. Então não dá para eu falar assim, não, é um jeito de pensar. forma fofa, né? É isso. Não, que a gente tem, esse é um problema do debate atual, que parecem os dois lados. Tem o governo Lula que tenta trabalhar e tem gente que quer dar um golpe de Estado. São dois lados. É isso. Eu quero... discussão privatiza a Petrobras ou não privatiza a Petrobras? Podemos discutir. Agora, golpe de Estado, são duas opiniões. Não tem. Eu quero assassinar o presidente eleito. Não é o outro lado. Então, tem coisas, e o jornalismo entra nisso, que algumas... Muita crítica pesada. Assim, você é parcial. Assim, diante da ameaça à democracia, não tem outra coisa. Então, talvez seja isso. Mas eu vou tomar como um alerta. Não, acho que não precisa. Sinceramente, não. Porque não é uma coisa negativa, assim, eu acho. Você vê que é um personagem, assim. Você vê que... É um personagem. Sabe? É um personagem. Aqui... Mas como eu não te conhecia pessoalmente... Entendi.
talvez eu tivesse um pouquinho ainda dessa imagem, a gente não sabe também até onde o personagem vai, sabe? E o editor ajuda, e o editor que sou eu, né? Eu medito e eu consigo marcar um texto, enfatizar. Eu, por exemplo, muitas vezes eu gravo a mesma coisa 3 vezes, escolho a melhor. Sei. Pra ver qual que eu edito. Eu pego um pedacinho aqui, um junto aqui. Tem uma criação Pega o melhor dos 3, né? Isso. E para dar um marca-texto. Talvez crie isso. Porque eu já percebi que a internet precisa... Não que precisa, mas o engajamento está um pouco na caricatura. Então é um pouco de uma caricatura de mim mesmo. Sim. E que não... E tá bom, porque eu tô psicanalizado, tá tranquilo. E funciona. Ah, que bom. Funciona. Lá. E é tudo orgânico, sabe? Porque eu não tenho nenhuma estratégia envolvida, eu vou fazendo. Porque eu até trabalho com estratégia, mas para os outros trabalhos e tal. E isso para mim é um momento de diversão. É diversão, falar o que eu quero. E dá para ver que você gosta. E quando você se diverte, você diverte o público. O público ele só te compra, eu sei porque o humor é assim, se você estiver se divertindo. Ele saca. E às vezes tem uma respirada, assim. Eu acabei de mostrar um vídeo da conspiração cabeluda. Eu falo... Eu tenho que entender. Calma aí. Quântico. Vamos começar. E é complexo, né? É complexo. De entender. Complexo. Mas o mais importante disso, e aí eu sei que você quer terminar, mas um dos objetivos é pedagógico. É claro que o humor também pode ter um fim pedagógico. O humor ele é político, né? Que assim, aquilo ali que eu mesmo vejo... se você não fala de política. Sim. Mas aquilo que eu vejo, que eu trato com humor, é o que muitas pessoas ao seu lado, na mesa do domingo... pessoas consomem como verdade. Então você vai ouvir, se você acompanhar o meu trabalho e você tiver alguém que compartilhe daquilo, você vai ouvir aquilo. Então tem jeitos de tratar o assunto, palavras que retornam, fake news, aquela o Lula defendeu o roubo para a cervejinha, que é uma coisa que começou ali e está na boca do Bolsonaro hoje, ele fala hoje. Fala. Então aquilo ali é um jeito de você conseguir consumir um conteúdo que você não conseguiria consumir de outra maneira. Porque se você for sentar, como eu faço, e ficar vendo ali, você vai vomitar. Você vai ter a sensação que você teve ao ler o livro. Então, aquilo ali de você ver é engraçado, é divertido e tal, mas tem gente que acha que aquilo ali é verdade. E o pior, essa pessoa pode ser seu chefe, seu irmão, seu pai, alguém bem próximo de você que não vê aquilo como engraçadinho, vê aquilo como verdade revelada. Surreal, cara. Surreal. Dá suas redes aí para quem está nos assistindo. Redes. O Twitter... boicotei, porque eu tenho lá uma conta só para ter, mas por motivos de Elon Musk, tô fora. Mas tá lá. Nelson Garrone. Instagram, Nelson Garrone, e o meu canal no YouTube, que é o meu espaço preferencial. No Instagram, eu tenho muito corte do meu trabalho como correspondente, então meu Instagram é mais sério. O meu Instagram não tem essas... Não tem. Se você olhar o meu Instagram, você não vai entender o que eu faço no YouTube. Talvez eu devesse promover essa sinergia, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, o YouTube é Coluna do Garrone, e tem vários que tem esse viés mais satírico, isso. Né? E o meu Instagram é uma coisa mais oficial. Então tem os meus cortes da participação da CNN. Eu fui na TV Cultura recentemente, tem o meu corte da participação da TV Cultura, muito sério e tal. E às vezes um corte ou outro do YouTube. Mas são 2 redes separadas. Nelson Garrone no Instagram e no YouTube, Coluna do Garrone. Vai ter um corte do Nisológico, né? Provavelmente. Posso? Você autoriza? Já está autorizado, é lógico. E aqui, Garrone, para você, ó. Eu ia pedir. Eu ia pedir para... É o iPod. Onde compra. Em todas as lojas do ramo. Posso testar? Pode, lógico. Não, você tem que tirar um lacrezinho. Tem todo um... Entendi. E essa coisa do jambu eu acertei, né? Tem que ter uma tampa? Não. Mas improvisa aí enquanto eu tento abrir. Foi. Gostoso, né? Lembra... Não vou falar a marca, mas lembra um chiclete da minha infância. Ele tem gosto de vape. Ele tem gosto de... Nunca fumei essas coisas. Não, né? Não. Lichia, grape, passion fruit. É bonito, né? Passion fruit. Passion fruit é maracujá em inglês. Sim. E bonito nome, sentido. Né? Garrone, olha só. Esquenta e vibra. Isso esquenta e vibra. Isso é do bom. São 6 sabores. iPod. Bom. Garrone, olha só. O Nisológico é um zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Se você não fosse gente, que bicho você seria? Pior que eu vi umas entrevistas suas, eu devia ter preparado alguma coisa. Você fez seu dever de casa também, né? Eu não fiz. Mas eu sou alguém... Eu saio pouco na rua.
Por exemplo, vou correr todo dia, eu vou correr de noite. Então, eu tô para um animal noturno. Eu não gosto de sol, eu não pego sol. Sei. Então, eu não vou falar coruja, porque coruja tem... Aí vai soar arrogante, porque coruja, na mitologia grega, tem uma coisa de inteligência, sapiência. Então, um animal noturno que não seja coruja. Qual a sugestão? Morcego? Pode ser. Eu sou meio fotofóbico, tá bom. Sei. Então imita um morcego aí pra gente ver. Tem alguém pra eu chupar? Louca. Vadia. Pronto, olha, já imitou. Querido, obrigado demais, cara. Ótimo, muito obrigado. Adorei, um prazer. Também. Obrigado também você por ter nos assistido aqui. Fica sempre de olho aqui no nosso Nisológico. Você sabe que temos aqui sempre grandes convidados. E você sabe, né? Aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima.